Sério. Seriedade. Alô, você! Começa agora mais um episódio do nosso podcast Nova Rio, seu podcast de engenharia e inovação. E hoje, a convidada que está aqui com a gente na mesa é a Catarine. Seja bem-vinda, Catarina! Muito obrigada pelo convite, Miguel. É uma honra estar aqui na mesa com muitos engenheiros. Ah! Maravilhosa e fria do Rio de Janeiro, Édipo Lázaro. Salve, salve. Fria só pra mim, né? Tá todo mundo, pô, bem refrescado. É que do seu lado a gente fica com calor, Édipo. Ai, que tenso. A gente tá ao vivo É ao hoje, vivo, Miguel, pelo amor de Deus. Fica tranquilo que só Boa tá noite começando. Vem e acompanha com a gente. E aqui do meu outro lado também, Éber Bispo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Primeiro programa ao vivo nosso. Esperamos não ser cancelados. A princípio, o mais importante hoje é a gente ouvir o que nossa colega engenheira tem aí para trazer, porque ela vai nos representar em Brasília. Isso eu tenho certeza. Maravilha, Catarine, que é engenheira de produção, não é isso? Formada pelo Cefet, uma vida aí ligada ao esporte, foi jogadora aí de vôlei da seleção e hoje trabalha na área do mercado financeiro. Catarine, diz uma coisa pra gente aqui. Então, até, Miguel, da seleção não, né? Mas Da joguei seleção? no Botafogo, é quase isso, é quase a mesma coisa. Eu achei que tinha jogado no Vasco, pô. Aí era seleção, pô. Saudações Mas é quase- rubro-negras. Mas é quase a mesma coisa. Mas, então, eu comecei pela engenharia elétrica, na verdade. Entendo bem disso. Pois é, eu cheguei a fazer o ciclo básico todo no Cefet, passei em todas as matérias. Estudou no melhor curso de engenharia do Brasil. Cefet, vamos! Sem dúvidas, sem Aí. dúvidas. Eu sou clubista, Só hein? porque é Aí, professor isso aí, de pô. lá, tá vendo? Só porque é professor. E aí eu comecei pela engenharia elétrica. E quando eu passei na faculdade, era eu e mais 4 meninas na sala. Legal. Era umas De 50 quantos pessoas. alunos no total? De 50. Pô, essa é uma pauta também importante, né? Essa questão da inserção da mulher na engenharia. E aí, como é que Na foi elétrica, essa história? né? Não, na elétrica. Na elétrica ainda menos, né? Menos ainda, menos ainda. Já fui para Foz do Iguaçu visitar Itaipu, ônibus de 50 pessoas, 2 meninas. Coitadas. Não, eram Ou nossos não, amigos. né? Ou não, ué. Que isso, Ed? Vamos, continua. Ué, as meninas Não, pô, mas... vão estar bem agraciadas ali. Ué, tipo, brother, é o que precisa. Não, coitada porque, pô, é uma pressão, né, brother? Não, elas ficaram... todo mundo Não, já estava no ciclo profissional, era todo aprende mundo a amigo há lidar, muitos anos. óbvio, mas é uma pressão, pô. Não, então eu comecei, era eu e mais 4. E aí eu fiz o ciclo básico todo. Eu gosto de falar que eu não reprovei nenhuma matéria. Aí, Cheguei pô, no boa. ciclo profissional. Fiz circuitos, eletrônica digital. E aí eu falei, ok, engenharia elétrica não é pra mim. Foi nos circuitos corrente contínua ou nos circuitos lógicos, né? Não, circuito de rede contínua, eu Quando passei em tudo. Eu quando passei em começou tudo. com aquele negócio de número imaginário, ela falou, pô, fui pra engenharia pra falar uma parada Falou assim, concretamente por que, de que número o imaginário. Tesla ganhou do... Corrente Por que alternada que eu- para corrente contínua, É, pô. porque, porra, muito mais difícil calcular em alternada do que em contínua. Né, É porque porra? você põe um I ali e o Tava J. torcendo pra Pô, contínua. eu tava torcendo lá pro... Cara, esqueci o nome do cara, pô. Da É guerra. Thomas Edison. Do Edson, tava torcendo pro Thomas Edison e o Tesla vai lá, Não, pô. gente, mas assim, os engenheiros elétricos que me desculpem, mas é muito abstrato. Assim, era difícil ver aquilo na prática. É então, uma quando eu... faculdade de Pô, filosofia. é só tu olhar praticamente. aqui, ó, luz... Não, mas é abstrato, Podcast. Né? E aí, quando eu vim pra produção, eu vi na prática. O que que é? Ver empresa, gestão de pessoas, gestão de qualidade. Aí tu deu esse switch. Isso. Aí você fez o quê? Pra dentro do próprio Cefet, fez essa Isso. mudança. Fiz a transferência interna. Aham. Eram 3 vagas que não abria, sei lá, quase 3 anos. Aí fiz uma transferência interna. Na época eu tinha um bom CR. E, aí E a consegui fazer produção essa- estava em alta, né? Tava em alta. Foi, Não, tava foi o quê? decolando. 2009 que você tava? 10? Não, ó. 2011 que eu entrei, eu mudei. Foi Ela é 2000 nova, e... ela é 92, 2011 Mas tu já tava sou- onde, Não, tipo? eu sou 88, eu entrei em 2006 na faculdade. Ah, porque já tava fazendo curso. É, né? outro também, Exato, outro é. também, garotinho. Eu, Isso é 2011 já tava trabalhando há muito tempo. Em 2011 eu tava começando a faculdade. É, tá E certo. aí eu mudei, foi 2013, por aí. Foi meados de 2013. A produção tinha estourado já, né? Já. Não, já tava estourando. E formou quando lá? Formei em 2016? Pergunta Pô, foi inconveniente, quando- amigo. foi quando- Como é que você faz esse negócio? É, por causa do fatorial, né? Não, porque foi quando eu entrei no Cefet. Eu virei Porra, teve a professor em pandemia 2016. H1N1, cara. É, As pessoas É, não lembram. pois é. Ela né? tava estagiando desde o segundo período. Não, né? mas foi tipo isso, tá? Eu comecei a estagiar no 6º período, quinto período,
Eu comecei estagiando em banco. No A banco batida já? era frenética. E aí Então, você assim, já, dessa hora, já criou... Então eu me formei no Foi 10 assim, fatorial ali, mas eu tive Você uma quer fazer desculpa. engenharia ou quer ganhar dinheiro? Foi isso que você Foi começou isso, a pensar. foi isso. Eu brinco que eu olhei pro lado e falei assim, cara, as minhas amigas trabalham em consultoria, indústria. Aí eu pensei, onde as pessoas trabalham muito ganham dinheiro? E falaram que era no mercado financeiro. Eu falei, quero começar lá. E comecei estagiando no mercado. E aí não saí mais. Você começou em banco e depois foi pro mercado ou já dentro do banco já estava dentro do mercado financeiro? Não, no banco já no mercado Já tava financeiro dentro mesmo. da área já. Aí comecei no back-office, que é assim, de chão de fábrica. Fiquei mais ou menos uns 7 meses no back-office. Depois fiz uma transferência interna para uma área de front, né, que a gente fala, que é Sales and Trading. E fiquei lá quase 4 anos no banco. Caramba. Você se Olha. formou lá? Me formei lá. Eu já era trainee de banco, já estava na Não, faculdade. mas aí depois de formada, você continuou nesse mesmo banco ou você mudou de banco? Não, aí depois de Ela foi formada... ganhar dinheiro, né? Não, No não. banco só ganha dinheiro o dono do banco. Não. Aí eu A fiquei gente lá está quase- lidando com os bancos errados. Pois é. Mas vamos lá, continue, desculpa. E aí eu fiquei quase 4 anos, O na máximo que eu verdade. conheço é o banco da praça. Porra, deixa eu falar sério. Vai lá. Não, e aí eu fiquei quase 4 anos lá. E aí eu pedi demissão para abrir uma startup de esportes, que é a minha segunda paixão. Maneiro, Fiz hein, alguns cara? campeonatos e depois de mais ou menos um ano voltei para o mercado financeiro, mas na assessoria financeira. E aí já era mais parte Quer dizer, tu comercial. tem um espírito empreendedor muito forte, me conta né? um pouquinho dessa startup de esportes. Na verdade, a startup era o meu projeto final da faculdade. Então, eu fiz faculdade, queria tirar o projeto final do papel. Não queria engavetar aquele mais de um ano de dedicação. A startup era para organizar jogos universitários. Eu não sei se vocês chegaram aí já em Claro. Interesse, Não, a Oriente. gente foi bastante, fica tranquilo. Essa galera era do DCE, do CA. Não, cara, Você tinha que chamar os jogos pra de compor a sociedade dessa engenharia... empresa. Os jogos de engenharia nasceu lá com o mesmo grupo da gente que foi de centro acadêmico lá da FRJ. Sim. O Interenge começou, foi em 2011. 2011 foi o primeiro Sim. Interenge. Foi Sim, 2011, a gente foi. Sim, a gente foi. A gente foi e já criou cultura lá no Interesse desde 2011. O primeiro que eu fui foi em 2012, porque eu entrei no segundo semestre. Então, a gente foi na época, Jogos Nacionais. E aí, como eu fiquei quase 6 anos indo nos campeonatos, eu vi a falta de organização. Muito amadorismo, muito focado nas festas. Obviamente, a gente precisava das festas, até para conseguir bancar o Que evento. absurdo. né? Pega o recado, Richard. Temos que trazer o Richard aqui. Pô, deveria ter trazido o Richard hoje. Ia ser Pega o recado, sensacional. Richard. Não, mas olha só, vou defender o Richard. Isso, Cara, por favor. Sem dúvida, a JC2 é a mais organizada que a gente tem. aqui no Rio de Vamos, Janeiro. Richard! Aí sim, faz aí propaganda do Richard Não, aí. sem dúvida. A JC2 hoje é a empresa Eu- mais organizada. Eu não sei quem é Richard, gente. Pô, vou cara, inventar, o Richard foi presidente do Centro Acadêmico com a gente e depois ele foi para essa área. Inclusive, ele tá fazendo engenharia de produção no Cefet. Tá, não sabia disso, Agora, não. ele se transferiu para estar Richard, você terminando virou lá, lobo. vai virar também. Ah, Virou não lobo! Lobo, pra quem não sabe, é atlética do Cefet. Ele traiu os cachorros e Os virou lobo. cachorrão, A cachorrada do a cachorrada do fundão. E é engraçado porque gera um senso de pertencimento Total. fortíssimo, né? Miguel, Fortíssimo. na arquibancada, era tipo assim, torcida organizada de time de futebol. A galera Era curte quase mesmo, isso. virou um bagulho muito muito legal. legal, assim. Não, Eu o acho isso Interenge- muito bom. E o Interenge é o campeonato mais, como é que eu posso falar, mais focado no esportivo. Por quê? Aí, gente, é número. Obviamente, tem muito mais aluno de engenharia que entra por semestre do que no curso de Direito. Ah, lógico. Então, na engenharia Porque são do fundão, todas engenharias. acho que são 12 cursos, talvez 13, eu nem sei quantos São são. 14. 14. Então, assim, a probabilidade é muito maior de ter um ex-atleta. Então, o Interenge sempre foi o Não, campeonato 14 não, é mais... 16, porque São tem engenharia 16? química. Eu acho engenharia, que, eu acho que que a já tá poli em são mais. 14 e você tem as engenharias Da da EQ. EQ. Depende do... Não, é que a Atlética pega EQ também. Mas depende do curso, né? No Cefet é menos, Não, por Cefet exemplo. mesmo, Cefet são 6, mas eu digo assim, o que eu quero falar é que na medicina entra uma turma por semestre. Ah, sim. Na engenharia entram 16 na FRJ, eu acho que na UF são 9, 10, na PUC também isso, no Cefet 6. Então a probabilidade de ter um ex-atleta é muito maior. Sim. Então, assim, gente, o nível era muito alto. É que engenharia é muito mais alto. sinistra que qualquer outra. Pronto, acabou. Não, Vai você já ouviu, a ficar- gente sempre falava isso na recepção dos calouros, né? Olha só, você está aqui para ser engenheiro. Engenheiro faz mestrado, faz doutorado e mesmo assim ele prefere ser chamado de engenheiro. Porque doutor até advogado é.
Aí era um sucesso só. Muita gente desistia de ser Quem gosta engenheiro de e virava falar advogado. disso, quem gosta de falar isso é Não, mas o vocês estão Ed. certíssimos. Eu falo, eu sou empreendedora, sou empresária, sou sócia. Não, eu sou engenheira. Eu tenho Lógico. orgulho de falar, pô, eu sou Aí. engenheira. Não, Sofri pra caramba, e isso é um porra. assunto que a gente sempre Mas tem então deixa eu tratado aproveitar aqui. para falar dos nossos patrocinadores, apoiadores desse evento aqui. E vou começar aqui falando sobre a Liderança Produções, essa equipe maravilhosa com esse estúdio aqui que nos cede muito bom, não é, ô Heber? Não, lideranças é top, é líder. É líder. E ó, tá saindo aonde? Tá saindo no Diário do Rio. É outro apoiador nosso aí que tá saindo esse vídeo aqui que vocês estão acompanhando pelo canal. Então aproveita, já curte, já segue, já clica lá no sininho para acompanhar todas as segundas-feiras às 19 horas. A gente vai tentar começar no horário, nem sempre a gente consegue, em virtude da gente ainda tá se acertando aqui tecnicamente, não é isso? É verdade. Mas dentro do possível a gente vai sempre tentar fazer esse episódio online, possibilitando e permitindo aí que vocês entrem e falem com a gente, né? Tô vendo aqui já que o Alexandre Silva já mandou um boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Seja Alexandre. bem-vindo, acompanha Boa com a noite, gente aí, Alexandre. né? E também aqui como patrocinadora a Abis Rio, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro, Clube Empreendedor e Mútua RJ, a caixa de assistência de você que é profissional do Sistema Confea-CREA, que é o Sistema de Engenharia e Agronomia. A Mútua é a caixa onde, se você se inscrevendo, tem lá diversas oportunidades, desde empréstimo consignado, mais barato ali, com juros menores, a também ali assistência, seja para plano de saúde, odontológico. Você tem ali também, por exemplo, essa startup que você comentou, né? A Mútua, ela gera também ali Ela tem crédito? Crédito de investimento para startups de inovação. Então, já teve aqui com a gente o presidente da Mútua Nacional, Francisco, e aí a gente fechou essa parceria. A Mútua está aí também apoiando a esse nosso podcast para levar essa mensagem a você, profissional do Sistema Confea-CREA, se inteirar lá. Então, clica lá, né? www.mutua-caixadeassistência.com.br e você vai ver lá todas as possibilidades. Não é isso, Ed? É isso, a Mútua foi uma grande surpresa. Eu fui formado em engenharia, já tinha mestrado e ainda não conhecia a Mútua, fui conhecer através do presidente Francisco aqui e, assim, é bem interessante. É o nosso recorde de visualizações, o episódio com o Francisco. Chico Rico. Pessoa muito agradável. pra conversar. Foi bacana pra caramba. Então, Catarine, e aí você falou, pô, você formou em engenharia, mas seguiu a vida de mercado financeiro, né? E aí, como é que foi essa história de... Não, então agora eu vou resolver, eu quero viver, quero seguir a área que você é candidata agora a deputada federal. Quero ir para a vida pública, porque são poucos os engenheiros, em geral, né? Ainda que mais se a geração dispõem- dela. que se dispõe a falar, não, cara, quero abrir mão aqui, cansei de ganhar dinheiro no mercado financeiro, entendeu? E agora eu vou virar funcionário público, né? E para virar funcionário público ainda vou ter que disputar uma eleição, quer dizer, não é nada simples decidir isso, né? Quer dizer, é um processo longo. Como é que é isso, né? Como é que passa isso? Não, legal, é boa pergunta, Miguel. Ainda não deu para me aposentar, tá, gente, no mercado financeiro, não. Ainda não deu? É que bom, né? Você não tem idade pra isso, pô. Imagina, né, cara? Mas, 30 anos, assim, aposentei Não, mas a galera já. do mercado financeiro começa com 18, assim, não. Tem uma galera que nem faz Não, faculdade, mas é né? herdeiro, né? Aí eles começam e Aí falam assim, com herdeiro, 30 né? eu vou me Não, isso é aposentar. youtuber. Não, Youtuber começa com 18 anos, é herdeiro, pô. Não, mas Meu irmão. nessa nova geração TikToker é assim, cara. O plano deles é se aposentar com por isso 30. que O cara economia faz do um mundo vídeo vai viral, ganha acabar. 2 milhões de dólares e pronto, aposentou. Não, Estamos mas aqui eu- tentando. Não, eu tenho uma carreira de 8 anos no mercado financeiro, só que, em paralelo, há 6 anos eu já ajudo voluntariamente Partido Novo. Inclusive, eu conheci o Novo no banco. Eu trabalhava no banco, isso foi em No 2016. Caramba. E todo mundo começava a falar assim, vocês já ouviram falar no Partido Novo? Um partido diferente. O que eu fiz? Joguei no Google, Partido Novo. Gente, quando eu entrei no site, eu me apaixonei. Tinham 20 partidos novos que estavam sendo lançados. Pior que é uma dificuldade de abrir um partido. É que, na verdade, a maioria dos Você tem que ter as partidos assinaturas, né? é até legal contar o processo, né? A maioria dos partidos são criados de partidos que já existem ou de associação, de ONGs. O Partido Novo foi o único partido nas últimas décadas que foi criada da iniciativa civil mesmo, de pessoas normais. Então a gente está falando eles Pessoas começaram- normais. Não, de pessoas com Com alguns pessoas- milhões na conta, mas normais. Normais somos nós. eu digo meros de pessoas mortais. normais com uma iniciativa mesmo da sociedade. Pessoas independentes, né? Que Exato. se juntaram para montar um partido. Já não eram pessoas que já estavam... Que nem estavam em nenhum outro movimento. Então, eles começaram a recolher assinatura em 2011.
E para você montar um partido, você tem que ter pelo menos 500 mil de assinaturas. Só que não adianta a gente recolher 500 mil de assinaturas aqui no estado do Rio de Janeiro, com os nossos amigos. Então tem que ser nas 27 unidades da Pô, mas federação. vai ter que ter amigo pra cacete pra ter são meio mais milhão de 27, amigos, hein? Mas eu acho que são 5 Não, são estados. 8. São 8 estados. São oito estados. E você tem que ter um percentual mínimo do eleitorado de cada estado. É meio complexo. Então, assim, o partido foi de 2011 até setembro de 2015 para conseguir, de fato, terminar esse processo. 4 anos. Foram basicamente 1 milhão de assinaturas recolhidas, porque também o tribunal assina, não reconhece. Teve o problema da rede de oportunidade aí, rede de oportunidade. Rede de oportunidade não, é rede... Como que é o da Marina? só Rede da Marina. Só Rede. Aí o Rede da Marina Rede da Marina, era o partido Rede da Marina. deu uma duplicada aí nas assinaturas, teve problema. Quase não... Nem Quase que soube, não conseguiram, né? Na época. Como é que tá esse partido aí? Tá onde hoje? Não, o Rede. Tá na rede. O Rede é um partido, né? Tá na rede, Wi-Fi. Não, mas eu não sei, tem candidato. Tô meio por fora. Eu acho que deve ter feito uma fusão. Vou dar uma pesquisada, de fato. Porque também tem outro eu acho ponto, que foi até tem legal fusão. falar isso. Foi criado cláusulas de barreira. Então, os partidos são obrigados a ter um mínimo de deputados federais em cada eleição. Sim. Então, em 2018, o mínimo foram 5. Pra ter acesso ao fundo Ao partidário. fundo partidário Né? eleitoral. Em 2018 foram 5. No Partido Novo, a gente fez 8 cadeiras. Mas o novo, ele não pega o fundo, Não, né? exato. A gente não usa. Mas, independente disso, da gente mesmo assim, a gente não usar, o fundo partidário a gente deixa numa conta que a gente quer devolver. O fundo eleitoral a gente consegue devolver. A gente devolveu agora 89 milhões para o Tesouro Nacional para ser investido em saúde, segurança, educação, onde o dinheiro tem que estar, né, gente? Sim, não é para fazer campanha política e né? santinho. Mas muitos partidos, na verdade, todos os outros 33 que usam o fundo partidário eleitoral, muitos tiveram que se juntar e fazer Fusão. coligações justamente por isso. Porque Federação não ou fusão, né? É Acho que a isso. federação Mas tu não é só acha- durante Eu aquela eleição. não vou querer discutir aqui, não, porque eu até concordo com essa questão de não ser assim, mas eu entendo o processo. Mas você não acha que, nesse caso novo, ele está disputando uma corrida de Fórmula 1 com um carro de rally? Sim, assim, a disputa... Porque, pô, todos os outros partidos pegam fundo Não, porque, na eleitoral verdade, bilionário. Os caras não pegam. Na verdade, a conta que eu faço é o seguinte, bem pragmaticamente, e aí vou ao estilo novo, né? Não tem nada a ver com o pessoal do novo, não me identifico tanto com a ideologia. Cara, se você transforma numa bandeira e você recebe só um percentual muito mínimo daquele recurso, se você precifica que a bandeira e a mídia vai valer mais do que esse dinheiro aplicado, tá valendo. Faz sentido. Não, tudo bem, cara. Eu entendo Mas que você pra tá mim colocando. é só a única coisa que justifica, porque Mas assim, é a que- política ela é muito difícil. É como se eu Como é fosse que você vai jogar dar- pôquer com você, eu recebo 2K, tu recebe 4. Não, tudo bem, Eu tudo não bem. acho, tá? Eu acho que assim. Mas aí eu isso acho... acontece também quando Eu tô você... jogando pôquer, você tá jogando marra. Não, Tô tudo jogando bem. Eu Texas Hold'em, entendi você o que tá você está jogando falando, mas acho que o ponto, assim, é que eu entendo o porquê o Novo faz isso. Eu acho que eles têm um ponto. Só que quando a gente fala que a gente trata de uma população de 200... A gente tem 220 milhões de habitantes no 240, Brasil. né? 240. Onde... Chega um pouquinho para frente. Onde 80% disso é pobre ou classe média baixa. Se você... Não estou dizendo que o fundo eleitoral, da forma que é posto, chega a essas pessoas para elas poderem participar, o que é um absurdo, né? Acaba só nutrindo aqueles que já estão no poder e o fisiologismo e tudo mais, a forma que está posto. Mas, de alguma maneira, tem que ter um financiamento público para que as pessoas que não têm tanta condição, tanto recurso, possam participar. Com certeza, Então, isso assim, faz sentido. se fosse para financiar os movimentos de base, então, assim, às vezes, faria muito mais sentido um fundo eleitoral que financiasse democraticamente associações de moradores, sindicatos mais básicos, Não, enfim. Esse é um minha- debate super. Esse é um debate É muito super válido. complexo, Não, é um muito debate super complexo. válido. Mas o que acontece hoje? Até falar um número legal. A gente, na verdade, tem 90% da população que ganha até 3 salários mínimos. A gente está falando de 90% 200 da milhões. população que ganha R$ 3.600, tá, gente? Só para fazer uma conta rápida aqui. Mas o que acontece hoje com o fundo eleitoral? O fundo eleitoral, a gente está falando de uma quantia de 4,9 bilhões de reais. É muito dinheiro. Não, esse ponto vocês estão certos. Não, mas aí deixa eu falar. Se a gente fosse até... Vamos botar um mundo que a gente vai dividir esse dinheiro igual para todos os candidatos. Eu acho que a gente pode até começar a ter esse debate. Tem que ter um valor mínimo para financiar a campanha custa algum valor, a campanha não é de graça. Mas o que acontece hoje, o fundo eleitoral é mandado para o partido
e o presidente do partido divide da É, forma do jeito que ele quer. quiser. E a Não, gente na forma sabe que é hoje é horrível. De Concordo. maneira totalmente discricionária. Ele só tem limite superior, né? Ele tem um limite máximo que pode... É isso. E aí ele coloca pra quem? Pros caciques do partido. Então até as pessoas bem fisiologista. intencionadas, não vou falar, gente, que é só no Novo que tem candidato bem intencionado, porque não é. Posso falar Mas uma até- coisa? Podia ter, vou dar aqui alguns exemplos, assim. Poderia ter algumas cláusulas tipo, olha, tem um fundo, beleza, vamos supor, eu acho também um valor muito alto, mas vamos supor que seja isso aí mesmo, 4,9 por algum motivo que chegou a essa métrica. Então, quem é filiado ao partido, você distribui por quem é filiado, e aí o cara vai lá e fala assim, ó, pum, vou botar tanto dinheiro aqui. Não, eu vou Mas entregar é- minha cota para mas candidato tal. Mas é o Entendeu? contrário, cara. Mas De assim, alguma forma você tem que Você tinha que democratizar o democratizar dinheiro. isso. Porque o dinheiro da E forma que tá não é hoje, democrático. cara, Concordo. hoje com a internet, transformar isso numa métrica parametrizada é simplérrimo. Assim não, só com a Não, internet. eu Você acho tem que diversos seria- eu acho que sistemas. se Não, porque não precisa botar, porque o cara vai falar assim, é impossível. Não, impossível não, é Não, super se você possível. botar em blockchain, você consegue regular sem o cara é conseguir mais alterar, fácil por ainda, exemplo. A mais gente está falando de simples inovação. ainda. Mas olha só, mas se o Novo tivesse com uma proposta de partido, que fosse uma proposta de partido de democratização das propostas, que não é. A ideia do Novo é ser diferente, é pensar fora da caixa, mas de uma visão econômica, de uma visão, assim, o Novo desde sempre nunca escondeu Mas que a ele gente está é de direita discutindo aqui, economicamente, vamos mas a dizer gente está assim. discutindo Então, ele aqui nunca- uma forma diferente. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele nunca pensou em repartir o dinheiro. Ele sempre pensou em não utilizar o dinheiro público. Essa é a premissa dele. Não, tudo então, bem. se essa é uma premissa, eu acho que a maior propaganda que ele tem... Lembrando, ela acabou de falar, essas pessoas se juntaram única e independentemente por conta disso. Não são pessoas com padrinhos políticos, não são pessoas com histórico político. Qual é o diferencial deles, então, para começarem assim, para se encaixar dentro da política? Eu vou trazer bandeiras que ninguém vai querer apoiar, uma bandeira totalmente diferente, que meu majoritário não vai ganhar. Mas ele vai começar a inserir Não vai bancada ganhar como? O proporcional. Zema ganhou, pô. É isso que eu ia falar. Mas, em mas aí ele tem o ponto fora da curva. Mas não é a Pô, proposta ponto fora deles. da curva no segunda economia, terceira economia do Ok, Brasil. mas O o que eu tô Adriano dizendo em é o Joinville, seguinte, maior cidade de Santa Catarina. É. A pô. proposta deles é aumentar a bancada proporcional. A proposta deles é isso. Para depois sim eles começarem a Não, cara, os caras têm candidato a deputado. deputado ou a presidente. Vocês têm candidato a senador? Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio não. Aqui no Rio, então não. eles têm candidato a presidente, tem candidato a governador. Como é que é só aumentar a bancada? Eles têm candidato a executivo, pô. Mas você lança isso para você ter voto de legenda e você dá tempo de televisão, dá tempo de propaganda Mas para também seus pra ganhar, candidatos. pô. Se o Não, cara não é- entra pra não ganhar, é. não, tipo, claro, pô, eu sei, pode mas até o não que eu tô ganhar, dizendo é faz o parte do seguinte, jogo, mas, pô. Mas você vai ver quanto que de dinheiro privado eles colocam na campanha do majoritário e do proporcional. E pensa, a campanha do majoritário é uma campanha dos proporcionais. Ele está elevando a bandeira do Novo. Assim, em partes, tá? Assim, a gente tem alguns estados que a gente percebe que vai ser muito difícil, sendo super sincera, ganhar, né, a eleição majoritária. Em muitos estados, sim. É muito mais, a gente tem tempo de TV, porque esse ano, como a gente já está em todos os debates desde o começo, mas aqui no Rio de Janeiro, assim, não é porque a gente é aqui do Rio, não. Aqui é diferente. Porque o Ganime tem chances reais de ser eleito. E quando eu falo isso, gente, não é... O Ganime, que é engenheiro também de Também, produção, do formado no Cefet, Cefet, também. né? Gravou um Já episódio teve aqui com a conosco, gente, é. Então, assim, as chances são reais e por quê? Nesse mesmo momento que a gente Mas estava... ele não foi pro mercado financeiro, não. Ele foi Não, ser não. engenheiro de verdade, né? Ah, pronto. já. É provocação. Já levei aqui. Não, mas ó, gente, tem muitos engenheiros no mercado. Fica tranquilo, eu não tenho crédito até hoje. Tá brincando. Olha, Você eu tem tenho creia? tá? Eu tenho Tá creia. melhor que eu. Olha só! Eu tenho creia. Tá melhor que eu, tá melhor que eu. Então pode ficar no mercado financeiro sem Pode. problema. Pago Não, a minha aí, mas eu vou te unidade. perguntar. E o CREA, você sente pertencimento ao CREA? Sente o CREA participando da sua vida profissional, de alguma Não sinto, forma? mas também, assim, eu falo muito porque... Não busca também. eu também não busco. Também vou falar da minha parte, eu não busco. E pelo mercado financeiro não ser uma carreira majoritariamente da engenharia, as minhas amigas de engenharia civis falam muito mais, sabe? O CREA, para tirar o vará... Acaba que o meu, gente, é puramente o orgulho de ser engenheira. Quando perguntam o que eu sou, o que eu sou? Que bom, Engenheira. que bom. Eu tentei fazer isso, Não, mas tinha uma fila muito mas grande num dia e outra fila no outro. O CREA podia ter essa relação também Eu no nunca mercado mais fui. financeiro. Isso é muito mais O ativo. mercado financeiro, cara, ele é fundamental para o mercado de infraestrutura. Não existe Sim. um sem Ô, outro. Miguel, Não, não é só vamos mercado de- não vamos toda interromper ela indústria. sobre o que ela Deixa tava eu só falando. falar do Paulo É. Ganime que... Foi Eu mal. vi que o olho volta. dela começou a Não, brilhar ali a pra pessoa falar do não vete assunto. aqui, mas vem voltando. Não, mas esse podcast Então- é Amazona. Fica tranquila. Você pode cortar à vontade. Não, e não mas fica deixar. chateada com a gente, que a gente é crítico mesmo. A gente vai criticar, Ela, tá? foi- ela
ela e mais 3 mulheres entre os homens. Eu acho Ô, que ela vai, a gente. hora que ela precisar, ela vai dar uma patada em cada um Ah, daqui. fica à vontade. Ó, você... Se for no Édipo, então pode ficar à vontade. Olha Pela só, altura, ela na meio de época- rede no vôlei, vai dar central. Ih, caramba, aí ferrou. Não, na época do banco, era eu e mais 5 homens na mesa, e no meu escritório sou eu e mais 9. Então fiquem tranquilos que eu sei muito bem me posicionar em ambiente mais Pô, mas Não, ela fez não tem elétrica, esse né, cara? Ela problema. era mais. Ela era Mas 4 é mais um 50, ambiente muito né? masculinizado, né? Sempre foi, a vida inteira. O ambiente de esportes também é muito masculinizado. Mas vamos lá, você tava falando do Paulo Ganim e a gente Ganim, deixa eu interrompeu. falar que a pessoa aqui é Novete. Ah. Então, assim, em 2018, a gente teve o Zema e exatamente nesse período, em 2018, o Zema estava com 4%. E o próprio Witzel, que foi eleito, estava com 1%. O Ganime, gente, já está com 3% nas pesquisas nessa mesma data. Tá entre o Witzel e o Zema. Isso. Então, assim, é 3% real. aqui no eleitorado do Rio de Janeiro. A gente tem 16 milhões de eleitores, mais ou menos. Mas não é por causa do número de porcento que ele tá, porque também tem um monte de cara que teve 3% e perdeu a eleição. Não, é esse o Gabeira em ponto. 2006 começou com 2% e a gente. Não, mas eu acho que viu assim, ele o principal ir pro segundo ponto que turno. o Ganime tem oportunidade, vamos lá, já que a gente puxou aqui a pauta do Ganime. O estado do Rio, ele vive um momento muito complicado mesmo. Então, assim, o Ganime vem com algumas bandeiras, algumas propostas, ele falou aqui com a gente algumas coisas, né? Que se encaixam. E o Ganime, ele é um personagem vencedor, assim, Aham. de vida. Tem uma história de vida né? vencedora. Ele... Sim. E foi o que eu falei até para ele. Eu falei assim, cara, você faz uma dicotomia que às vezes aí o eleitor não identifica isso, mas muito com a esquerda de verdade ali, né? O que representa o Freixo. Né? Porque ele é um cara liberal, de pauta liberal. Então eu falei, cara, se o eleitor identificar isso em você, você tem chance de crescer na votação. E tem chances reais. Porque a gente vai estar no debate desde o começo. Então, a gente já teve no debate da Band e as emissoras Ele abertas. foi super bem, foi inclusive. super bem. São obrigadas a chamar a gente pela gente ter passado a cláusula de barreira dos 5 federais. A gente tem 8. Sim. E aí a gente tem a história de sucesso do Ganime. Foi um grande executivo de multinacional. No Novo, ele foi eleito em 2019, 20 e 21, o melhor deputado federal do Rio. E não foi pelo Novo, não. Foram associações Eu independentes. não sabia, não. Ele foi e 2021 talvez vai ser. 2022 agora também talvez vai ser também. Ele já economizou mais de 5 milhões em 4 anos de mandato. 2023 vai ser ela. Não podia pegar esse dinheiro sem aí e botar dúvidas, sem dúvidas. na campanha. Aí, Não, vamos, sem pô, dúvidas. isso. Gente, assim, eu parei a minha vida há 5 meses já. Pô, tu pensa em morar em Brasília assim, tu fica Terça, tranquilo? Quinta só, de terça a quinta e de sexta a segunda eu fico no Rio Esquece, você fazendo tá base eleitoral. viajando. É sério. muito mais do que isso. Não, é que nem o Ganime. O Ganime fica. O Miguel Ganime já ficou. quer desincentivar, já começou a campanha, já Não, tem número. brother, mas não é isso, é muito mais, fica muito Miguel, mais tempo aqui terça, quinta não, em O Brasília. Ganime fica de terça a quinta E justamente. é o melhor do Rio de Janeiro. Não é. Ela tá Produtividade. seguindo o exemplo. Não, ué. mas a gente não vou estar de sexta a segunda na praia curtindo, não, tá, meus Não, vai eleitores? estar Por trabalhando favor. na base. Olha só, né? eu vou falar uma Exatamente. parada pra você. Eu não conheço profissão que trabalhe mais do que político. Trabalha muito, trabalha fim de também não. semana, gente. Não conheço. Político os sério. eu sei que o nego tá Político assistindo vai falar assim: sério. o Miguel tá viajando, não sei o quê. Cara, meu irmão, é 24 horas por A gente dia, respira 7 isso. dias por Quando você semana, faz- 30 quando- dias por mês, Quando você 365 dias por ano. principalmente um cargo eletivo, Não para. toda pessoa que você É pra cruzar se na reeleger. rua É pra se reeleger, pô. é um potencial Mas- chefe seu, né? Não, é um potencial, não é um chefe. É. Porque até que a pessoa não tenha votado em mim, eu Você represento representa, ela. Eu vou ser exato. uma das 46 cadeiras. Então, Em tese não, né? Que a gente diz que proporcional é porque você representa aqueles que te votaram. Mas assim, mas eu na acho que teoria o votar o Cara, teve trabalho uma- público ele serve pra isso. Exato. Teve uma passagem do Eurico Miranda na CPI do futebol, falecido Eurico Miranda, que é sensacional sobre isso. O cara fala assim: Eurico Miranda, você, deputado federal, representante do povo da nação brasileira. Ele não. Representante da nação vascaína que me elegeu pra estar aqui. Aí eu falei, caralho. Mas Mas é é por isso legal. que é o proporcional, né? Mas eu acho mas é legal falar isso. Não, mas tá porque- errado, ele é representante da Não, nação mas é brasileira, legal falar pô. isso, porque assim, negativo, ele é proporcional, ele representa as pessoas que votaram nele. Não, mas ele, como fiscal, Pô. um dos papéis, Como fiscal, ele representa todo mundo. É, pô, Então, assim, vê lá, nós pô. temos- Não, nós- ele foi eleito pela nação vascaína, eu acredito eu, não cargo sei por- quem votou A nele. democracia, ela é assim, ela é Gente, a proporcional. gente não tá deixando a convidada falar. É, foi mal. Dá Eu tô licença. Tô aqui Ah, mas esperando. faz parte. Tô parecendo Bonner no Jornal Nacional. Não, mas diga aí. De terça a quinta, Brasília. De sexta Então, a segunda, Rio de assim, Janeiro. gente, eu já tenho um plano montado, tá? E é real. Eu já Cara, tenho é um isso novo- que eu gosto de É engenheiro, isso. brother. Ô, Miguel, quando eu resolvi ser candidata, foi em março desse ano.
Eu falei, se eu for entrar em campo, é pra ganhar. Isso eu aí, posso até não ganhar, perfeito. mas eu tô montando um plano e assim... Espírito esportivo na veia, não, né? isso. Atleta Pô, não tem total. essa, não vai ter que Vamos. participar longe, dando pra ganhar. Então, eu já tô há 5 meses que eu parei a minha vida. O meu sócio toca o escritório, toca a garotada lá, que eu sou a responsável pela gestão Ela da falando equipe. garotada dói. Vai É porque eles têm na faixa... chega daquela palpitada forte, né, É porque eles têm na faixa dos 22 anos, não é garotada. É garotada. Quando alguém fala assim, há 30 anos atrás, você pensa o quê? 1970. Mas Não, mas é 1990. Então, É assim, quando eu triste. parei... Quando eu Não, parei... assim, não é? Gente, foco. Obrigado. Quando eu parei a minha vida 5 anos atrás, há 5 meses atrás, vocês estão falando de anos, até confundir. Quando eu parei minha vida 5 meses atrás, eu montei um plano. E hoje eu consegui dar check em todos os pontos até agora. Ah, legal, Obviamente, hein, pô? ainda tem 34 dias para eleição, mas eu parei a minha vida para focar nisso. Rodei o estado com o Ganime. Hoje eu sou a cara do Novo. Hoje eu sou a que as pessoas veem como a primeira colocada do Congresso. A minha meta são 53 mil votos e é real. Eu já tenho voluntário, já tenho Caraca, dinheiro mas é captado. cravado, 53, isso. né? Aí deixa eu explicar por quê. O Ganime fez 52.983 votos em 2020. Vamos superar o superava. Ganime! É isso. Não, eu falei com o Ganime. Eu falei, ó, Ganime, eu vou fazer 50 mil votos, que aí eu devo ser a primeira colocada. Ele, 50 mil? Você tem que aumentar a régua. Eu, 53 mil, tá bom? Eu voto pra Mas caramba. então, mas como é Muito que vocês... Eu fiquei curioso agora. Como é que vocês no O Maracanã Novo... lotado, pô. Como é que vocês no Novo estão lendo? Porque o cenário geopolítico, o cenário macroeconômico, o cenário em 2018 de polarização, Lava Jato, rejeição ao modelo que tinha antes, é completamente diferente agora. Como é que vocês estão medindo isso? Sim, assim, o que a gente acha é que em 2018 a gente fez 200... Vou arredondar, tá? A gente fez 210 mil votos para deputado estadual e federal. A gente acredita que, pelo menos, a gente faz a mesma votação. É até 210 triste. você somou o estadual com o federal? Não, 210 mil federal, 210 mil Tá. estadual. Então, assim... Ou seja, você Eu tem acho um que faz voto, mais. Você tem Não, um eu também acho que voto, faz. você tem um voto do novo, né? Não sei. A máquina estava comendo os recursos. assim, eu também acho que faz mais. Não, cara, mas hoje o Novo tem mais Eu projeção do que tinha. Mas eu em diria que 2018. faz menos no Rio. Não, eu acho que faz mais. Então, assim, o que a gente espera é pelo menos... tomara. 200 Só, Não, o que a gente espera é primeiro, pelo menos vamos parar de 210. achismo. É. Engenheiro não fica chutando. Não, mas eu tô Até fazendo porque uma quando chuta, leitura de estima. cenário. Estamos Quando chuta, a estimando. gente diz que estimou. Estimando, tô Mas estimando. até é legal explicar por quê, tá? Então, assim, se a gente fizer 210 mil, é o que a gente fez em 2018. Aham. Não é tão bom, Tá. realmente, porque é como se a gente tivesse ficado 4 anos sem trabalhar. Mas toda Aí essa cresceu o loucura- número de Exato. o número de Mas toda eleitores. essa E assim, loucura que a o gente novo vive. teve estrutura. Que é o que a gente... Não, exato, mas toda essa loucura. Não, teve que a gente trabalho faz. mesmo, cara. Teve Não, trabalho. estrutura, exato. Teve- Por exemplo, eu trabalho... Não entrega. tinha deputado federal. Não, agora não, tem. vou dar um entrega. exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Não sou eleitor do Ganime, mas eu trabalho com óleo e gás. Como é que é por enquanto? Não. Ele, Até o dia 2 de outubro você muda não, de ele ideia. foi eleito deputado federal e eu não fui eleitor Não, dele. mas você pode ser eleitor agora para Não, governador. mas não aí tem tudo problema bem, não. aí tudo bem. Eu tô falando assim, durante esse processo de mandato dele, eu trabalho com óleo e gás na Firjan. E quando estava o processo de discussão da lei do gás, e alguns empresários que são grandes demandantes ligavam pra gente, pô, tô com um problema, não sei o que lá, preciso... Com quem a gente fala? Eu falo, olha só, tem uma pessoa que vai entender o teu problema. Por quê? Porque é um tema tão complexo que não bastava ter um cara que entendesse. Então, assim, na Alerj a gente tinha o Luiz Paulo, que também é engenheiro, que entendia o problema. A gente precisa de mais engenheiros no E no Congresso, Legislativo. a gente tinha o Ganime, que também entendia o problema. Por quê? Porque, Já tivemos dois aqui. porque são temas tão complexos que, às vezes, uma vírgula muda Faz a diferença. toda, Total. toda execução do negócio. Pronto. Pronto. Mudou total o Exatamente, sentido da parada. exatamente. Então, só assim. Então, eu acho que esse legado de um trabalho bem feito, técnico, realmente ele traz uma pujança maior, porque, pô, só o fato de você saber que você tem um representante com capacidade de te ajudar num momento desse, pelo menos de entender o teu problema, já é maravilhoso. Não, e é por isso que eu falo que eu sou a substituta do Ganime, que a gente fala, né? Vai ter a substituição em campo, porque eu também sou engenheira, também fiz engenharia de produção no mercado financeiro. E assim, tô aqui para substituir No ele. Cefet. No Cefet, Caraca, é inclusive. muita parada Você mesmo. falou pô. uma coisa que eu achei curioso, assim, e a gente, assim, eu de fora já tinha acompanhado. O Novo, ele tem essa questão de selecionar os campeões, né? Ele tem aquele meio que um processo seletivo interno. Quem são as pessoas que têm mais chance de chegar na frente, quem são as pessoas que estão mais alinhadas com os ideais. E essas são eles montam uma nominata
voltada para esses campeões. Que acontece em todos os partidos, só que eu acho que o Novo ele deixa mais claro essas regras do jogo, né? Assim, um pouco Então mais- deixa eu dar só um recado aqui para quem tá chegando agora, que a gente aumentou aqui nossas bom. visualizações. Você que entrou agora aqui, estamos falando com a engenheira de produção, candidata a deputada federal pelo Novo, Catarine Caiafa. É isso? Complicado, é Caiafa. É Não, libanês? foi, desculpa, Por isso Caiafa. É italiano, por isso que o nome de campanha é Cate do Novo. E Cate do Cate Novo. E o bom é que a eleição é 30-10, então a Então pessoa só pronto, coloca o número. né? Cate do Novo, estamos aqui, você que está acompanhando, fica à vontade para mandar suas perguntas e continuar aqui, mas o Edipo estava perguntando sobre o processo seletivo do Novo, e aí? Não, sobre o processo não, sobre a montagem da chapa que você mencionou ali. Eu estou ali entre os primeiros do Novo, a aposta é em mim. Como que se dá isso, assim? Eu acho que tem tudo a ver com a sua história, que você passou lá do início. Mas, assim, como que funciona isso dentro do Novo? Porque a gente vê, vocês trabalham com quanto que o Novo fez de voto. E aí o Novo deve ter, imagina, uma conta já distribuindo isso dentro da nominata, né? Como que Na esse verdade, processo? como é que funciona? A gente tem um processo seletivo. É até legal falar que nós somos o único partido político que tem processo seletivo. E o processo seletivo não tem nada a ver se você fez doutorado lá fora, se você tem mestrado e não sei aonde, você fala inglês fluente, nada disso. É muito para saber se você é alinhado com o partido e se você tem capacidade de montar um projeto de lei e executar. Mas então eu vou fazer uma crítica aqui agora, Novo. Vocês elegeram 3 deputados estadual, na última... Estaduais. 2? Foi. 2? Foi o Chicão, Chicão e Alexandre. Foi o Chicão e Alexandre Freitas. Os dois mas aí saíram do partido. a outra também entrou, a Adriana Baltazar. depois. E os deputados que vocês elegeram depois acabaram saindo do partido. Deixa a Então, tua crítica para quando ela terminar de contar a história. Deixa eu mas já é porque responder. faz deixa eu parte. responder. Porque aí... Nós elegemos 2 deputados estaduais e o Chicão assumiu a secretaria na prefeitura. Então, quando ele vai para a secretaria, ele sai e a terceira colocada, que no caso é a Adriana, Que eu acho até que o assume. Chicão já esteve aqui com a gente também, conversando e tal. Acho até que ele fez uma parada correta, porque ele abriu mão Ele de uma cumpriu, eleição. Ele O cumpriu- Edipo ele perguntou cumpriu o isso, contrato que ele cumpriu o contrato firmou. dele, Ele cumpriu o contrato que Não, firmou sim, com o partido não, de vamos- conta. Ele rompeu o Não, contrato. Não, Agora isso- só, isso que nem já eu, tava- você não, isso já tava- pode isso ser já tava- casado, separar, mas Não, o cara pode não se foi separar uma escolha também. dele, tá? A faz gente já parte. tinha isso escrito e quando você assume É. o cargo, você tem que Então. sair. Então, Ele não foi escolha cumpriu. dele, Mas ele tinha que sair. cumpriu, ele É. cumpriu. Ele cumpriu. Ele podia, sei lá, que nem Não, um ele monte de podia cara que requerer faz na justiça. diferente. Ele podia requerer na justiça. Mas vaga, aí já podia tava brigar. Porque o Já Alexandre tava Freitas assinado. saiu e não saiu do partido. E não largou a mão do cargo, É. por exemplo. Exato. Não, é porque foram situações diferentes. O Chicão, ele sai para assumir uma secretaria. Então, quando ele sai para Isso. assumir uma secretaria, ele tem que sair do Partido Novo. O Alexandre já foi um processo Mas ele não precisa sair do interno. cargo. Não, no novo Tem que sair do precisa. cargo. No novo precisa. Você Não, sai mas do Então, mas o cargo. isso que ele novo, tá mas a dizendo, ele poderia mudar de partido. legislação nacional está acima das normas do novo. Então, assim, se o cara quisesse ir para briga poderia, disso, entendeu? poderia ir pra Tô levar querendo só pro dizer assim, tribunal. acho que ele foi correto nessa parada, assim. Olha que eu conheci o Chicão aqui, cara, não conhecia ele antes. Apesar de que eu descobri que ele é filho de um grande amigo da minha irmã, o Chorão. Velejador lá. ponto. Aliás, O único a ponto sua é- irmã é um ponto de convergência É, né, política, cara? É o né? universo, Não, né, brother? Com a Camila- espirituosa da uma Camila. querida. Beijo, Camila. É, Uma é. querida. Assim, o problema foi ele não ter cumprido o mandato. Ele recebeu o voto de 26 mil pessoas que acreditaram nele e que votaram nele porque ele era do Novo. Ah, e O ele Chicão não ter ido era até o uma final. pessoa famosa, gente. Desculpa. Verdade. Ele teve Não, os votos claro que pelo não, Novo. E ele pô. vai ser candidato esse ano, né? Então a gente vai descobrir até que ponto ele tem Vai essa ter o tal recall. força. Vai ter o recall. Vai poder ver Então, o que, assim, que é, realmente... Ele o mudou, Alexandre- ele perdeu a bandeira do Novo ali, Perdeu a né? bandeira do Novo. Perde a marca do Novo. Foi. Tem uma outra marca que ele teve trabalho, que ele entregou lá como secretário. E aí vai... E aí o Alexandre foi um caso diferente. O Alexandre ele teve um processo interno na CEP, que é o Comitê de Ética Partidária. E ele, de fato, não vai entrar aqui nas polêmicas, Foi expulso mas... do partido. Então, assim... Ah, e ele foi aí- expulso do Foi partido? desligado, gente. Não, é desligado. expulsão do Isso aí, partido, mas aí isso ele que gera, falou, um processo, cara. gera um É. processo eleitoral, até o suplente pode brigar pela chapa, o partido pode pela vaga, o partido pode brigar pela vaga. Mas ele nunca pode brigar ganha, pela nunca vaga. Então, ganha. assim, o que eu posso falar, gente, eu não vou... Isso é eu não novo. vou, eu não vou Isso nem é tudo entrar novo, aqui, a assim, legislação Chicão, nova. Adriana, Alexandre, são pessoas... enfim, que eu conheci no partido. Não, mas veja porque bem, você é eu candidato não federal, tô, né? é porque Você eu não é não tô, candidato estadual. eu não tô personificando a crítica, Não, sim, tá? Eu sim, sei que a sim. gente puxou os nomes Mas deles, aqui, mas eu tô só colocando o case, porque não foi só com ele que aconteceu também com o vereador antes, Exato, o Leandro Lira. Não, que é é- engenheiro também. Não, é uma incógnita, né? O quanto do voto desses indivíduos
qual percentual é do Novo, qual percentual Não, é a dele? gente, a gente Não, mas já eu tô pode falar trazendo um como- caso aqui. O Leandro Lira, em 2016, ele foi eleito vereador. Ele fez 30 mil votos. Em 2018, ele concorreu até para deputado federal com o Ganima, ele não foi eleito e fez 36 mil. As duas eleições, ele concorreu pelo Novo. Em 2020, ele sai do partido. Sabe quantos votos ele fez? 3 mil? 3 mil votos. Pois é. Assim, 10%, gente, 10% é isso, gente. dos votos. Então, assim, o Novo sim é uma marca muito forte. E eu já deixo aqui, ó, como promessa de mandato. Eu vou terminar o meu mandato até o final. Me aguardem 4 Mas tem que ser, anos né, em pô? Brasília. Eu concordo Mas contigo, não é o que todo claro, mundo pô. faz. Não, mas, Então, assim, mas é isso. Pode anotar, gente. Mas é pode me isso que eu tô cobrar. querendo 4 falar anos em sobre Brasília. processo seletivo 4 no anos em Novo, Brasília. porque é um processo que vocês estão lá, pô, beleza, eu sou a favor também do processo seletivo. Eu já fui dirigente partidário e acho que tem que ter mesmo nessa direção, porque você tem que construir uma identidade, né? E eu sou a favor das bandeiras. Eu acho que política, ainda por cima, quando é política eleitoral, ela é símbolo. E eu acho que o Novo procura trabalhar a questão dos símbolos. E eu acho isso interessante no Novo. Eu também tenho algumas divergências ideológicas com o Novo. Não, ninguém pode concordar Principalmente pro 100%, lado é. conservador, tá? No lado... O Novo tem uma linha conservadora Do que lado- descola da nossa linha de mais pensamento libertário, né? Exatamente. Essa parte dos princípios pessoais. Liberdade dessa questão. individual. Exatamente. Então, assim... mas tem a parte liberal, por exemplo, da econômica, tem muita coisa que eu alinho. Mas algumas, nem todas. Mas assim, o que eu estava querendo colocar aqui, que eu acho que é importante, vocês montaram um modelo, eu acho que é interessantíssimo isso, mas você vê que, cara, numericamente falando, nós como engenheiros, né? O Os processo cases, seletivo teve um erro. Não, os gente, cases de claro. quantidade de problema é maior do que os de Não, sucesso. gente, sem Acho que só o dúvidas. Ganime que terminou aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que é o resto do Brasil, mas não, aqui no assim, Rio de Janeiro é sem só dúvida, ele. gente. Até o processo seletivo da Ambev é falho. Até essas grandes empresas contratam isso a Até pessoa. também porque é o verdade. primeiro Não, processo... vocês também faz mudaram o parte da- estatuto que da não curva de permitia aprendizado. reeleição, né? Agora já pode. Então, assim, a gente, o Novo é um projeto em construção. Exato. E é É o uma partido curva mais de novo que tem. aprendizagem. Então, foi até legal você puxar esse assunto. Você teria que terminar, você cumpre o mandato, eu vou cumprir o meu mandato, 4 anos em Brasília. Eu querendo ser reeleita, eu poderia ficar mais 4 e eu não poderia abandonar no segundo mandato. Hoje, você já pode. Eu vou ficar 4 anos em Brasília, eu posso concorrer de novo a deputada federal e, no meio do mandato, por exemplo, se eu quiser vir a prefeita do Rio, vou dar um exemplo, porque é a eleição, eu posso sair no meu segundo mandato de deputada federal e concorrer a prefeita do Rio de Janeiro. Mas aí, se não ganhou, você Dentro pode do voltar? partido. Cara, agora eu tô na dúvida. Eu acho que não, tá? Não, Agora porque eu na fiquei até regra, na legislação, você pode. Sim, agora Na legislação, você sai candidato sem sair do sim, cargo, sim, sem sim. se Foi uma licenciar. boa O que é um pergunta. erro. Agora eu tô na dúvida. Não, é um erro, eu não concordo Porque com o isso também, não. secretário se licencia. O ministro se licencia. Por que o presidente da República não tem que se licenciar do cargo para poder ser candidato? Ou o governador, Ou o deputado federal, ou o deputado federal ou o para senador. prefeito, ou o senador. Não tem a menor lógica. Eu tô na dúvida, até porque isso ainda não aconteceu no partido. Talvez aconteça agora. Porque a Eu gente acho vai que ter isso a eu segunda acho que- eleição para deputada federal e talvez alguém saia no meio de 2024. Provavelmente pra vai ser candidato a A prefeito. prefeito pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Não sei como é que vai ser. Mas conta aí que eu perguntei, o Miguel Qual já foi veio, a- já veio Já veio com as polêmicas criticando no a ar. escolha, mas como que funciona essa construção da dos chapa, campeões, isso. né? Não, como é que funciona? A gente tem um processo seletivo. É um processo seletivo que qualquer pessoa pode participar. Mas o Novo não seleciona os campeões, vamos dizer assim. Até porque, como a gente não tem fundo eleitoral, é cada um correndo por si. A gente diz ali, o top 3 do partido, top 4, é muito mais pela construção da pessoa ao longo dessa caminhada eleitoral. Então, quando eu digo que eu sou a candidata, vamos dizer assim, mais cotada, é na pré-campanha. Eu fui a que estou há mais tempo dedicada. Na pré-campanha, eu fui a que mais captei dinheiro, tem mais recurso. Agora, na campanha, é outro então, outro- na verdade- tem mais então, na verdade, vamos, é uma questão muito mais objetiva do que subjetiva. Ou seja, vocês têm métricas para avaliar. Bem objetivos. E aí, quando você Maneiro, termina uma pré-campanha, você tem, dentro das métricas que a gente tem, essas pessoas que foram posicionadas aqui. E não é, né? Mas deixa eu te falar, o Novo não fala isso, tá, gente? A instituição, se Oi? vocês Aí não perguntarem, é, eles né? não vão falar que tem um top 3. Assim, depende. você perguntar para presidente do diretório estadual, ela não vai falar que tem um top 3. Mas é Não o que... pode Mas também, sabe, né, que pô? dentro da pré-campanha e antes da pré-campanha, Não, o que você foi a está falando pessoa- tudo tem que ser declarado Mas olha só, vou te oficialmente. falar, Então tem você não está lugar- falando nada... Tem lugar, por exemplo, a minha família é descendente espanhol também, né? Miguel Fernandes, espanhol da Galícia. E na Espanha a gente vota lá, né? Porque a gente tem nacionalidade espanhola. Lá tem lista fechada
com ordenamento de Isso, quem era- são era- os prioritários. Então, tu vai votar lá no PP, por exemplo, sei lá, no PSOE, no partido que você quiser votar lá, na Espanha, novo, eles já indicam, ó, se a gente for eleger um deputado federal, vai ser esse. Se for 2, esse e esse. 3, esse. Mas se- 4, os caras têm um processo interno de definição de ordenamento de quem são a prioridade. explicar. Não é só lá, não. Tem vários lugares que tem Não, essa até coisa da explicar, gente. lista. No Novo não é assim e não é em outro partido. Nos outros partidos também não é assim que funciona. É. Como é que funciona? Para você eleger um deputado federal, É o coeficiente são mais eleitoral. ou menos 170 tô ligado. mil É bom votos. você falar, porque nem todo mundo sabe. É legal Isso explicar no Rio de Janeiro, No Rio tá? de Janeiro. O coeficiente é... Exato. Para você eleger um deputado federal, o Partido Novo, os candidatos a deputado federal do Partido Novo, mais os votos de legenda para deputado federal, somam 170 mil votos. A cada 170 mil votos, a gente tem Por uma isso que cadeira. tu acha que tem Só pra 210 gente- e tem que fazer mais de Não, e só pra 210. deixar claro, 170 mil votos é a quantidade de votos válidos da última eleição, ou uma média, dividido pelo número de cadeiras. É isso aí. Então, basicamente, É uma É, mas conta- deve dar mais ou menos a mesma mais ou coisa. menos José. isso. Mas cresce um pouquinho, mas... É. Só pra entender o que é esse mas tal não, coeficiente. Exato, mas não só no Novo, a gente não tem uma lista. A cada 170 mil votos, a pessoa do partido Mais deputado federal votada. mais Mais votado votado, entra. isso, é. Então, assim, eu sendo a Perfeito. mais votada com 53 mil votos, que eu acho que eu seria mais votada com 53 mil, se a gente fizer 170 mil, eu entro. Se a gente fizer, aí vou arredondar, 350 mil, entra Até porque- Tá lá até no porque plano você de tem a ação, não é distribuição. isso? Checklist lá, tá no plano. Por isso é tão importante o Ganime Bem, porque ajuda a alavancar A legenda. nas votos da legenda aqui. É, no não, meio, a né? conta deles é bem legal, porque eles estão pensando aqui, se o Ganime fizer 5%, eles vão olhar quanto que foi 5% dos votos válidos do ano passado e vão ter a métrica de que a legenda Não vai ter mais ou menos obrigatoriamente isso. o governador puxa voto para legenda obrigatoriamente, mas No no caso do perfil do Novo tende a puxar bastante. Vai puxar né? 80%. Pô. Eu queria poder falar que esse número é maior, mas não é tão não, tá? Porque, por exemplo, em Minas, o Romeu Zema foi eleito governador. Não, mas e é a porque ele gente- explodiu. A gente está falando de É. um nicho muito pequeno. Vamos supor que o Ganime tenha 5% dos votos agora na eleição. Mas lá, ele mesmo não se preparou para fazer esse papel de puxar. Pode- Se ele também. tivesse feito, ele tinha eleito Lá em mais Minas, gente. o Zema, vamos ser sinceros, ele surfou numa onda do Bolsonaro também. Então, assim, na minha leitura... Não, e cara, lá em ele Minas somou também o voto do Novo não tinha, com o voto não da foi onda só isso. bolsonarista Não foi daquela só eleição. isso. Não tinha ninguém candidato que declarasse voto no Bolsonaro. Exato. Ele foi o primeiro cara que acabou fazendo isso lá, não sei se direto ou indiretamente como é que foi o esquema, e aí todo mundo que ia votar no Bolsonaro Exato. votou nele. Então, e aí acaba ele que você explodiu. não tem só Mas o deixa voto, não é o eu... voto do Novo ali. Eu acho Mas que hoje isso- o Zema é disparado em primeiro lugar, Não, gente, diferente olha do só. Bolsonaro. Exato. Olha só, a gente tem algumas coisas que a Não, peraí, que tem umas Cati- perguntas aqui, é, pô. então, é isso que eu ia falar. Ah, então lê aí. Mas antes da pergunta aqui, que é muito boa... que achei eu até acho- bacana eu aqui. acho- O cara eu- botar fogo aqui, hein? Eu acho que tem três coisas. Olha o jogo de comadre aqui. Eu acho que tem três coisas da pauta da Cate. Vou chamar de Cate, posso? Não, é Cátia do Novo, gente. Catarina é muito complicado. Caiafa, então, Catarine, piorou. não é Porque isso? eu até agora então não tinha entendido se era Caterina ou Catarina. Não, então. É Tem, Cate, tem três Cate. coisas que a gente começou a falar e a gente falou do Richard e a gente Cate que nem dispersou. o certificado de atestado técnico. E a gente dispersou. A Cate tem... É verdade. A Cate tem a pauta em crescimento econômico. A Cate tem a pauta em educação. E aí ela tem uma ideia bem legal, que é a educação financeira, que não é necessariamente... Super importante. que é super importante. E tem o esporte, que é um histórico de vida e uma missão de vida. Eu entendo assim. Então, assim, acho que ela já brincou um pouquinho, a gente começou a falar do esporte. Aí, antes de entrar na pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com o crescimento econômico, dá uma sintetizada nesse ponto de vista da sua experiência esportiva. Eu acho que você pode concluir até a questão da sua startup, que tem a ver com empreendedorismo dentro de uma paixão. É até uma coisa que é tendência, né? A gente acaba fazendo empreendedorismo naquilo que a gente ama, né? E da sua pauta para a educação também. Porque eu acho que aí a gente consegue amarrar, e para quem está nos assistindo e vai nos assistir, os ganchos que tem a ver com o crescimento econômico, que aí sim vai ser uma coisa que a gente vai acabar entrando no assunto e não vai ter mais espaço para esses dois outros temas, porque aí é muito profundo, né? Aí a gente vai falar de infraestrutura, vamos falar de energia, vamos falar de mercado global, guerra da Ucrânia, enfim, tudo. Tá, desculpa. Não, legal, é isso. Assim, a primeira bandeira é o esporte, mas do esporte como formação do cidadão. Gente, as 500 maiores empresas americanas, 95% dos CEOs eram ex-atletas.
Caramba, é mesmo? Eu fui atleta em algum momento na vida, tá? Pessoal que tá contratando aí de Fui RH. atleta também, já tô me sentindo Tô fazendo boxe agora, tá? diferenciado por estar nesse grupo. Não, mas é Mas sério, competiu? Você Eu competiu, competi, né? competi. Eu já ouvi histórias Ah, aí minha que vida você era não. pra ser medalhista olímpico. Não, eu não. Minha irmã, Camila. A Camila também, Camila mas foi. Não, eu fui sei que tem eleger. uma curva lá que você ganhava do Grael lá no... Não, Não era o Grael, não. Era o cara de São Paulo, porra. Que ele caiu, o cara tombou na curva de propósito, o Miguel não quis tombar, caiu e não soube recuperar. Isso foi. Não, isso aí foi correndo em Búzios. O Robert Scheid, O Robert pô. Scheid virou de barco, pô, na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui e eu virei. Aí eu falei, meu Deus, tô ganhando. Daqui a pouco, pof, eu viro. Mas vai, continua. Foi essa história boa. A gente conseguir colocar o esporte como formação do cidadão mesmo. A pessoa tem foco, resiliência, trabalho em equipe. E um dos projetos é colocar o esporte nas escolas, desenvolver a educação física e colocar campeonatos aos finais de semana para tirar a garotada da rua, né? É. Tirar o pessoal ali da rua e botar dentro da escola também fim de semana competindo. Que é a visão de clube, né? Isso, exatamente. Trazer o clube para perto das escolas. As escolas já têm infraestrutura, já tem a quadra lá. Às vezes falta a iniciativa privada chegar ali junto. Em pra diversos conseguir. lugares, a escola funciona como um clube, né? Para toda a sociedade. Cara, e posso dar aqui um pitaco, já que está aberta ainda essa pauta? Cara, pensa na praça pública também como esse espaço. Eu acho que, assim, a praça, ela é o primeiro espaço de inserção urbana. Eu não estou descaracterizando o colégio, não. Acho que o colégio também tem esse papel e é importante. Mas a praça, ela é muito importante. Ela é um espaço muito democrático. A gente aqui tem muita praia no Rio de Janeiro e a praia faz esse papel. Beleza, mas o Rio de Janeiro não é só o litoral. Não é só os bairros da Zona Sul que tem praia ali e Barra da Tijuca. Entendeu? Tem muita coisa do Rio que é a praça com papel importante. Aí quando vai para o estado, então é gigantesco essa função. As praças têm quadra, tem um monte de Cara, coisa. a praça ela pode ser, se você tiver um projeto bacana aí, junto com a iniciativa privada. Eu acho até que, cara, assim, o Conselho de Engenharia podia ter um banco de projetos pensando na... Porque a urbanização ela foi meio que abduzida pelo Conselho de Arquitetura, né? Beleza, eles se autodenominaram arquitetos e urbanistas. Acho maneiro, a gente vai estar com um arquiteto aqui próxima semana. Acho maneiro isso, mas acho que a engenharia se ausentou. E a engenharia não deve se ausentar na discussão do espaço urbano. Agora estou falando como engenheiro urbano, mestrado na minha área. Mas, assim, não deve se ausentar porque tem muita coisa para contribuir também, entendeu? Então, eu vejo eu sempre discuti muito isso sobre a política, sobre a importância da praça no espaço público. E acho que isso pode contribuir Miguel, também aí no teu projeto. Você está certíssimo. Não, tem tudo a ver com o seu projeto, com a sua proposta. Tem né? sinergia. Não, tem tudo a ver, você está certíssimo. Eu tenho um grupo de médicos, não só de médicos, eu tenho grupos de pessoas referências na área e a gente linka muito a saúde com o esporte. A gente já teve essa discussão de conseguir ativar praças até para pegar aquela pessoa idosa, a gente conseguir fazer com que ela seja mais ativa e a gente ajuda na saúde pública, porque ela diminui hipertensão, diminui fila do hospital. Então, Miguel, você está certíssimo, tá? Eu vi uma fala do Pedro esse Duarte agora, que é vereador do Novo, Sim. falando sobre um projeto do Eduardo Paes, uma das poucas vezes que eu vi o Pedro Duarte elogiando o Eduardo Paes, é verdade, que foi sobre o negócio da Praça do Jardim do Alá, que tem lá uma Jardim proposta... de Alá ou Jardim do Alá? Jardim de Alá, né? Você falou do Alá. Ah, bom, eu não sei se é do ou de, enfim. É de. Mas ali em Ipanema, Leblon, que tem uma proposta de uma PPP, exatamente para fazer a exploração da praça, né? E eu acho ali, cara, assim, é uma ideia interessante. Gente, olha o aterro do Eu Flamengo. não conheço o projeto, mas é uma ideia interessante. Olha o aterro do E você Flamengo. tá A inserido exploração no meio econômica do urbano, espaço. Ipanema, Claro, não, Leblon, aterro, cara, o Bule Marx, ele é, cara. Olha o passeio público. É um cara para ser endeusado. Olha o Bela passeio Marx público. é muito bom, muito Olha o bom. passeio público na Cinelândia. No próprio centro da cidade, você tem diversas praças. Praça Tiradentes. Mas aí tem... Passeio público. Que você, hoje em dia, você não tem restaurantes praticamente. que eu ia falar, que aterro tem todo muito mundo. espaço que não está aproveitado. Vocês estão roubando aqui. Não, é porque a ideia dela é muito ideia boa. é Aí, não, Deslancham. é que esse tipo Dá de pra ideia, desdobrar. o legal desse tipo de ideia é justamente a gente poder... Porque as ideias boas são aquelas que nos dão novas ideias, né? Então, assim... Vai uma coisa... desdobrar, mas Blockchain daí. Então, daí. acaba sendo uma oportunidade também da gente Pensar sobre o assunto, refletir, debater. refletir, aí a gente faz a reflexão ao vivo. Deixa eu dar uma boa Desculpa, noite tá? aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que tá online aqui, ó. Felipe Rocha tá falando que vai votar em você já, Cátia. Ó, Você, obrigada, Felipe. no Todo Henrique voto conta. Corman, Henrique Corman e no Ganime. Muito E bom. pergunta se você tem algum projeto para a Marinha Mercante. Também tá online aqui o Bruno Galdino. Bruno, que já participou aqui também como apresentador algumas vezes. Grande amigo. Está perguntando se você tem algum projeto também sobre infraestrutura urbana para o Rio de Janeiro
E entrou aqui também, deu um oi aqui pra gente já. Felipe Brasil. Felipe Brasil, grande alô. amigo aí. Salve, Felipe, que já esteve aqui entrevistado. Tá com episódio no ar aí no Diário do Rio. É. Você que tá assistindo aí, clica lá no episódio aí do Felipe Brasil, vai assistir aí um pouquinho sobre economia e inovação. Muito bacana. Economia, o papel do engenheiro. Foi show. E com a esposa do Felipe Brasil também, a Amanda, aqui, o Ed não se aguentou comendo flores, caramba. Sobre aqui. flores comestíveis Sobre punks, não, sobre punks, né? Qualquer alimentação. Não, que é uma coisa, Não que é uma convencional. coisa interessante do esporte, porque ele também faz educação alimentar, né? Claro. Pra galera que quer. Cara, tava E com uma o papel da matéria escola sobre isso disso, no né? G1 agora. Até mandei pro Felipe. Gente, a sobre maioria das punk. escolas, os jovens vão para se alimentar. E normalmente é a alimentação mais verdade. rica que ele tem no dia. E por Mais isso, completa, é né? isso. Cara, você vê como é que é importante É esse isso, gente. esse- E é esse por isso que eu processo falo do bem final de amarrado. semana, gente. Porque o final de semana, como é que essa criança se alimenta no final de semana? Ela fica na rua aí só respondendo as perguntas. Gente, as minhas pautas principais são desenvolvimento econômico, reforma administrativa, tributária, geração de emprego, diminuição de imposto, esporte nas escolas, esporte com formação do cidadão, né? E educação financeira nas escolas. Eu não tenho nada específico para infraestrutura, Maria Mercante, mas no novo a gente tem um gabinete de liderança partidária. Eu já fui lá em Brasília algumas vezes acompanhar ele, são mais de 10 pessoas técnicas em todas as áreas. Então, sim, se tiver alguma votação no plenário, tem esse time, né, para ajudar. E, ó, gente, quem quiser também, o meu gabinete vai ser totalmente colaborativo. Eu tenho legal. total convicção e autonomia para falar que eu não sou expert em todas as áreas, gente. Claro. Tanto que eu falei que eu Claro, tenho cada pessoa de é uma isso. área. Eu tenho um grupo de médicos, tem grupo de professores, tem grupo de pessoas que já se colocaram à disposição para estarem comigo, né? Ajudando voluntariamente em Brasília. Gente, toda ajuda é bem-vinda. Mas, primeiro de tudo, eu tenho que ser eleita. Então, Inclusive, por se favor, quiser te levar lá nos amigos da Maria também, Mercante para eu- dar uma ideia, né? É isso, ó, gente. Estamos Aí, ó, aqui em campanha. o Felipe Rocha, tá aí, ó. Ó, estamos em campanha. Fala pra ele aí, então, ó, na câmera. Aquela ali, ó. Felipe, estamos em campanha e o primeiro passo eu tenho que ser eleita. Então, vote 3010. Ele já falou que vai divulgue pros votar, amigos. Não, já deu divulgue aqui. pros amigos, gente. Chama A os meta- Não, o primeiro voto dele, 16 anos. Primeiro Ó, voto de 16 anos, esqueci de obrigada. falar. Tá aqui. Obrigada pela honra, Tá vendo? Felipe. Aí. Mas primeiro, gente, a gente tem que bater a meta de 53 mil votos. Mas vou falar uma coisa. Isso não é maneiro? Tu conhece esse Felipe? Isso não é maneiro? Isso é muito legal. Isso é muito Isso legal. é muito, Isso é muito porque isso legal. você impacta na vida da pessoa de uma forma, cara. Ô, Isso Felipe, é talvez uma das coisas Ô, mais Felipe, você já tá bacanas que tem seguindo, fazer você já política. tá seguindo a Kate no Instagram? Já tem contato? Você tá já na expectativa chegou a dele te responder aí, assim? Ué, eu não sei como funciona esse negócio de ao vivo, não. Essa é a minha primeira. Responde no Meu bate-papo. Deus, responde aí. Não, A voz do além. olha só. Eu tô interessado nas pautas. Opa, Henrique e Felipe. Até porque, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar pra... É isso. E pra conclusão. Felipe, apesar dos 16 anos dele, Felipe foi bastante conciso. Então a gente tem que seguir o exemplo dessa juventude aqui. Isso aí. Muito legal. Se ele tem 16 anos, ele nasceu quando, Porra, cara? não faz essa conta não. Faz essa conta não. Faz essa conta não. Caraca, você tava o quê? Entrando na faculdade? Eu tava saindo. 20 anos. Parceiro. Nossa, muda de assunto. Muda de assunto, né? Aí, o esporte, essa conexão esporte-escola, e aí vamos para educação, que aí você falou que é educação financeira. Mas como é que você pensa, assim, qual a educação financeira que você pensa? A gente ouviu ontem no debate presidencial, para a gente não ficar aqui, o Ciro falou um negócio que é uma coisa que realmente se pratica na Inglaterra, né? Que é o teto de juros, né? Você pagou 2 vezes a dívida, né? Em juros, ela é zerada. Uma proposta, né? Que provavelmente eles devem ter feito as métricas e deve ter algum impacto. Mas tem que ter o processo inflacionário nessa história, Sim. Não tô elogiando a proposta. Não tô também deixando assim, de elogiar nem tal qual criticar, ele tô só colocando que... tal qual ele propôs, assim, educação... Isso não deixa de ser um problema de educação financeira, questão do endividamento. Óbvio que tem todo o resto que é um caos, mas esse endividamento de cartão de crédito, que é muito mais caro, de cheque especial, que esses juros muito mais caros que a pessoa É poderia... uma crueldade. Isso é uma crueldade, isso é uma sacanagem, né? Então, Crédito consignado. como é que você pensa esse processo de educação financeira trazendo para a escola? E aí uma escola, nesse modelo que você defende, inclusive que insere toda a família no final de semana, também pode levar essa educação financeira no final de semana para algumas pessoas, uma consultoria ali, o pessoal que está endividado para saber como equacionar a sua dívida e resolver. Mas assim, como é que você pensa esse processo como um todo? A gente quer fazer essa educação com as crianças e jovens. Então, a ideia é, no ensino fundamental 2 e no ensino médio,
a gente trazer a iniciativa privada para capacitar os professores de matemática da rede pública. Assim, gente, o mercado financeiro é complexo, tem diversas formas de investimento. Então, Qual é a quando boa agora com a alta de juros aí? Deixa ela concluir a resposta. Tesouro. Pô. Depois ela dá a dica. Depois eu dou dica. dicas, depois eu dou dicas. Então, a gente quer trazer a iniciativa privada para capacitar o professor e essa criança, esse jovem adolescente, conseguir ter já essa cultura financeira. Juntar um pouco cada mês, ter o hábito financeiro, onde investir. Aplicar no mercado financeiro, justamente Acho legal. ajudar os pais, os avós, no Como orçamento. aplicar. Como aplicar e no orçamento familiar. Como se Gente, defender a inflação. Cara, num momento como esse, com 10% de inflação ao ano... Não comprem curso no YouTube, esse tipo Não, de coisa. gente, Depende Miguel, do curso, cara. tô Tem curso que é bom, Miguel, pô. Miguel, a gente tem 40% dos brasileiros adultos endividados. 73% fala que não junta dinheiro. E os 27% que juntam, mais da metade deixa na poupança. Gente, Pois é, a poupança cara. Fora tá- aqueles que têm dívida para receber, né? Que é uma Na tristeza. poupança você tá perdendo dinheiro, porque ela não corrige nem a Na inflação. poupança está perdendo para a inflação há 4 anos. Gente, É, pelo há amor mais de Deus. tempo. E eu até. lembro que a primeira conta que eu fiz foi assim, vou virar engenheiro, vou começar a ganhar o salário do engenheiro, etc. Aí eu comecei a fazer contas ao longo do ano, eu falei assim, gente, eu nunca vou ter patrimônio se eu for viver de salário. Não, salário não é Não vida. tem como você viver. Então, assim, quando você fala Não que... tem Como não tem do como você viver? Tem um monte de gente que vive... Depende do salário. Não tem como você criar patrimônio. Depende do Ah, salário. agora eu tô falando de um salário... Já tô falando de salário de engenheiro, que é um salário que é bem acima Depende da se você média. está no mercado do Uber, depende se Mas você está no assim, mercado financeiro, depende do mercado de O que eu engenheiro tô que você falando é, vai. você usando seu salário sem ter uma educação financeira, É muito você difícil. não vai fazer. impossível. Não vai Ah, não, não. A educação financeira é então, fundamental. quando Fundamental. e aí, isso que eu tô falando. Lá atrás, que eu parei, eu falei, gente, eu não vou fazer patrimônio ganhando o salário que eu tô ganhando e ponto. Se eu não começar a pegar o dinheiro, guardar, Tá, sim. investir, pensar no mercado E financeiro... nem as escolas eu não privadas tenho. têm educação Então, financeira. assim, Vamos lá. a educação financeira, ela é uma necessidade básica para a ascensão social. Não, isso E o que mercado falam, financeiro ele é feito para ser complicado. Para dificultar. Os Ele é bancos fazem feito isso para para dificultar a sua vida. ser complicado. Porque, olha só, eu não sou um cara, porra, idiota. Ainda bem que você falou, cara. Não, não sou. Idiota eu não sou. Não é. E eu tenho facilidade com a parte numérica. Tenho facilidade com a parte Aliás, numérica. Tenho eu aula de sou matemática há muito idiota tempo aqui, e tal, porque, não sei o pô, quê. E Miguel- você tem dificuldade Bicho. de como investir no mercado financeiro. Cara, quando eu começo a falar assim, cara, o que tá acontecendo com isso Tem aqui? que parar, Não é sentar a possível, bunda meu e ler irmão. detalhe por Não detalhe. poderia ser, não, é isso que eu falo. É complicado. Não pode ser tão complicado com as informações tão Não, difíceis de serem e aí- acessadas. Aí é o que. Isso é um absurdo. Eu sempre, toda vez que eu paro pra fazer isso, eu falo assim: não é possível que esses. Desculpa o termo, tá, gente? Eu sei que talvez. Que esses FDPs Espulhas. defendam a desburocratização, porque é tudo que eles não fazem. meu Não, irmão. com certeza. Porra. Pô, o cara é incapaz de Porra, dar o cara ali, meu defende o irmão. Mercado Livre, mas na hora dele fazer a porra do É pacote. Mercado de- Livre pros outros. Porra, Pra na ele, hora ele que quer a você vai concessão. comprar, Quer a Caralho, concessão. porra, caralho. É o que eu falo. Não. Desculpa, foi só um Mas, desabafo ó, aqui. Mas é aí isso, você é como isso. empreendedora da área, eu acho assim, quando vem essas fintechs, sei lá como é que chama o nome desse negócio, que vem tentando desburocratizar um pouco e dar acessibilidade e tal, a gente está assim, na idade da pedra ainda disso, dentro desse desenvolvimento, que é uma ruptura para o Brasil. Então você tem aí esses caras que de canal de educação financeira, que estão estourando aí, estão bilionários também com isso e tal, mas eu estou dizendo assim... Existe uma demanda, uma necessidade, porque no Brasil, com o cenário financeiro e econômico que a gente tem, então eu estou apoiando aqui a tua ideia mesmo, tá? É isso. Cara, é mais importante o cara saber isso do que aprender um monte de outras coisas que ele vai aprender, sei lá. Bhaskara. Não, Bhaskara ainda pode ter ser, não sei. Engenheiro mas sempre eu... defende o básico. Não, tudo bem, cara. Eu ainda acho que matemática, eu também acho que é exagerado que se ensina no 2º grau, mas eu ainda acho que não é tão absurdo aonde vai. Nem matemática, nem português. Porra, mas sistema vamos lá. reprodutor da Porra, flor. tabela... Sistema como é que é? reprodutor da flor. Pois é, entendeu? Vai entrando no nível de você biologia, perde às vezes que não tempo, tem necessidade. Eu ia falar de química. Química, às vezes, você vai no nível O metano... da discussão da química, entendeu? Equações orgânicas, não sei o que lá e tal. Uns negócios, cara, que são extremamente Jogar especializados. mão pra cá, mão pra lá. Não, eu Não, não mas acho- isso ainda vai. Eu não acho que a gente precisa deixar de ensinar nada do que é ensinado hoje. Eu acho que existe Não, uma cara, pauta. Eu aí acho que são- existe uma pauta nova que precisa ser Nova isso. educação financeira não é novo. Não. A pauta Não,
nova inserida que você na- precisa inserir Uma matéria no nova. programa Pô, didático. mas aí tu vai botar o cara mais um ano estudando, Não, não, Não sei é o mais quê. um ano, não. Não, Você não. redistribui Não, as não é- horas, não é Miguel. matéria. Não, eu gente, acho que a calma, proposta... gente, vou chutar, mas eu Sou acho a que favor de proposta dela redução de é que conteúdo você e ensine a qualidade do matemática que é conteúdo. ensinada Isso. hoje, mais voltada, os Isso. exemplos Matemática são financeira. Não é uma cadeira mais, não, tá, gente? É na matemática, ele tem um tópico, Você né? puxar um tópico matemática educação Pô, o financeira. cara vai aprender logaritmo Mas- pra quê? É isso, mas para Exato. isso, é o que a gente fala, gente, para isso a gente precisa capacitar o professor. Isso, é. Logaritmo neperiano. Qual é o objetivo do cara aprender essa Saber parada? que é o inverso da Foco, exponencial. foco, meninos, foco. Pô, A gente tem. precisa fazer educação financeira, mas capacitar o professor. Porque é. assim como a gente, engenheira, a maior parte não entende engenharia, que é um curso de finanças, né, ligado a números, não entende mercado financeiro, a gente precisa capacitar o professor para ele saber Mas é porque é ensinar muito isso. diferente, não é só a matemática em si da parte financeira é extremamente simples, não querendo aqui Aham. diminuir nada, Sim. mas assim, é PG, entendeu? E acabou, e conta de regra de 3. Não tem muito o que explica saber mercado além financeiro, Mas disso. você Explica. decora PG e assim, no máximo que você decora PG é para resolver um PG é problema... progressão geométrica, para quem Então, não mas pra sabe. você São as resolver equações um de progressão problema- Não, geométrica. você problema faz as filosófico. equações diferenciais ali também na análise técnica. Pô, quase Não é nada, simples. Heber. Então, O que eu tô então querendo Vocês explicar não aqui, estão sendo assim, o criativos, cara, vocês estão confuso... sendo muito engenheirísticos. Não, Se não você tô. trouxer problemas reais Gente, da deixa a pessoa Kátia explicar pra gente. Para utilizar as ferramentas Não, porque a do educação é mercado uma financeiro, pauta Aham. E eu até me empolgo. eu sei que eu até me calorosa. empolgo, Eu concordo. até me empolgo. Educação é uma pauta calorosa. Não, porque assim, por exemplo, vou pegar aqui. Tu sabe declarar o seu imposto de renda direito? Eu Agora sei. tá ficando parametrizado, tá ficando até melhor. Direito assim, eu vou dizer que sim, eu tô sendo gravado. Depois da Meu, receita. o meu, Não, porque meu não é advogado simples. tributário tá ali. ó. Não é nada assim, ainda mais se você aplicar no mercado financeiro. O meu tá em É casa. extremamente complexo. Aí beleza, aí vamos pegar agora assim, outra coisa. Pô, agora que você vai aplicar teu dinheiro. Ah, vamos lá, vamos pegar só renda fixa. Só renda fixa. CDB, aí, pô, entra imposto de renda. LCA não entra imposto de renda. Aí se entra imposto de renda, 1 ano até tanto de imposto de renda, 2 anos, não sei o que lá. É uma conta, meu irmão, de uma forma que fica todo mundo meio perdido na história. Tá entendendo? É porque E- existe uma burocracia excessiva no processo, E aí- né? não, exato. não, E aí- e a não informação. E A aí, não por isso- disponibilidade dessa Por isso informação. que eu já Não, linko- inclusive esse é o deixa eu só- bullying. deixa eu falar, por isso que eu já linko a educação financeira com a segunda pauta, que é o desenvolvimento econômico, e eu falo de diminuir imposto e reforma tributária. Gente, é uma Pra loucura simplificar. o que É. a gente vive no Não, nosso mas você não, país. você não acha que o nosso sistema tributário, e aí é a provocação que eu vou fazer mesmo, você não acha que o nosso sistema tributário é muito cópia do nosso modelo de mercado? Que é extremamente complexo e burocrático? Ele é feito pra tu errar. Lógico. Mas O aí- Estado copiou. É porque parece Isso que o é Estado culpa dos copia. O advogados. Estado copia um modelo de negócio privado, o privado copia. Porque, assim, dizer que o privado não é burocrático, eu acho. Depende do tamanho. depende do tamanho. Conforme vai Mas- ficando grande, mas vai eu- ficando mais burocrático. Porra. Mas fica burocrático porque os impostos são burocráticos. A gente tem 5 impostos. Estadual, municipal e federal. Já fica uma loucura para o cara declarar. E é feito para a pessoa errar. Hoje, 89% É feito pra das errar. empresas têm alguma pendência Tributária, tributária. sim. Não, é que Como o cara assim, não gente? quer pagar. Aí o 89%. cara não consegue E os cara pagar. não outros sabe. 11 deve sonegar. Não, acho que eu vou porque- fazer direito tributário. Não, é uma grande empresa, que aí tem um time de contadores, de advogados. Não, pra cara, errar. e não é isso. Uma Foi o que você loucura. falou. E vai para a parte jurídica. Porque tem hora que é impossível. Simplesmente não dá para não errar. Eu vou dar um exemplo assim. Quando eu trabalhava na iniciativa privada, um dos impostos que o engenheiro recolhe é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, na área que eu estou falando aqui, especificamente de municipal? consultoria e projeto. É municipal, beleza. Aí tua empresa é no Rio de Janeiro, tu presta a empresa serviço. que te contrata, ela é, sei lá, vamos supor, uma empresa estadual que tem sede em vários municípios, né? CNPJ em vários municípios, e o projeto que tu está fazendo é para Baía de Guanabara, que não é um município, mas que pegam vários municípios. Aí você vai que você recolher recolhe? o ISS para onde? Aí começa É a loucura crime, irmão, tributária. porque aí você vai fazer o seguinte, você recolhe e depois você se resolve com a justiça. Então, assim, Porque por isso ninguém que eu- vai saber como é que não, por isso faz. eu falei, a gente Não, tem você que vai colocar. errar. Tu vai errar. E a gente tem que colocar Mesmo que tu junto. pague taxa máxima, tu tá Vai errar. errando. E a gente tem que colocar junto da reforma tributária a reforma administrativa. Não tem Porque como você também- cortar a entrada sem cortar a saída. Exato. Então, assim, Entendeu? gente, hoje, assim, é uma loucura o que a gente paga de judiciário, é uma loucura o que a gente paga de assessor, de verba de gabinete. Aí, uma boa proposta, tirar dinheiro do judiciário. Eu tô Nossa, apoiando. você puxou aqui uma alma um tema do. polêmico. Tô apoiando, Gente, tô apoiando, não, tô gente, apoiando, E hein? vamos falar mais. O que eu falei, o deputado federal Paulo Ganimi, que é o nosso governador, ele economizou 5 milhões em quase 4 anos. Isso cortando pelo menos 50% da verba de gabinete.
Se os 513 deputados federais fizessem isso, a gente está falando de uma economia de 2,5 bilhões de reais. Imagina os milhares de juízes. Não, aí a conta é muito maior. Mas, assim, gente, é muito dinheiro, Quanto gente. custa o judiciário hoje pra gente? Isso aí, não tem esse número de cabeça, Porque ele não funciona. Então, assim, é um custo que não funciona. Não funciona. Não, vamos lá. O judiciário funciona? Eu acho que o sistema todo judiciário não funciona porque ele é um sistema feito para sobrecarregar... Felipe Rocha tá falando contigo aqui, Para ó. sobrecarregar o julgamento. Não, Ou seja, Cátia. você tem um sistema com muito mais Não, entrada do que a capacidade de processamento. a gente aqui, a gente meio que conhece mais ou menos a linha de raciocínio. Você tocou Peraí, num ponto mas muito... fala a audiência. Não. Você tocou num ponto Vou falar, muito vou legal. Que você falou, porque as pessoas se viciam em falar dos deputados, mas o deputado muitas vezes fica 4 anos ali só. O juiz, ele entra com 20 e poucos anos e, meu irmão, ele se aposenta exatamente com aquilo que ele ganha. E quando é pego no esquema lá de corrupção... Ele é aposentado. A punição dele, ó, agora você vai ter que se aposentar Você vai ganhar sem compulsoriamente. trabalhar. Vai ser Não, aí você- vai ser aposentado Você com... vai ter que sobreviver do seu salário. Do seu salário. Essa que é a punição, tá? Essa que é a punição. Não. Eu Porque acho... quando ele larga o cargo de juiz, quer dizer que ele vai ter que sobreviver É muito com o sério. salário dele. Não, é muito pior do que isso. Porque quando é juiz, qual é? Ele ganha outras coisas? Não, é muito pior do que isso. Significa que, por um juiz, a pior punição é deixar de ser juiz. É isso que eu tô E aí dizendo. todo mundo, quando tem uma reforma tributária, reforma da Previdência que a gente teve, porque ela falou Tem da que ter uma reforma... reforma do judiciário. Porque ela falou da reforma administrativa. Ninguém Ela falou- fala de reforma do judiciário. Ela falou da reforma administrativa, só que aí você vê algumas torneiras que ninguém toca. Por quê? Pô, como é que você vai fazer reforma administrativa? O setor público... Estão metendo bedelho na pauta da CAT direto aqui, né? Mas vamos tá lá, certo, vamos embora. gente, é isso. Não, mas você pega assim, reforma administrativa, aí você vai enxugar ainda mais a estrutura que muitas vezes falta recurso, que muitas vezes falta reconhecimento. Pô, como é que você vai enxugar salário de professor? Como é que Não. você vai enxugar Olha só, salário da saúde? O que está sendo feito hoje pelo governo federal é uma crueldade. Porque eles estão aí sem reajuste salarial há mais de 5 anos. Estão gerando federais. superávit em cima de um processo inflacionário da galera que é assalariada ao servidor público. Eu sou servidor público, estou há 5 anos sem reajuste. O que caiu o meu salário de valor real é para quase um. Mas, caiu Miguel, quase 2/3. Não, e Miguel, quando a gente fala em reforma administrativa, gente, é a elite do funcionalismo público. A gente não está falando de 95%, 90%. Minha mãe é funcionária municipal também. Gente, ela rala pra caramba. Trabalha muito e ganha muito pouco. A sua E mãe é gente professora? Não, ela trabalha na educação, meu pai é professor. Meu pai é professor há mais de 40 anos. Por isso que uma das minhas pautas tem que ser educação. Eu sou Não. filha de educadores. E Mas quando a aí gente trabalhou fala- 40 anos para se aposentar, aí tem uma categoria que não importa, fez besteira, se aposenta com 27 anos, com 35 anos, com 42 Quando a gente fala anos. de reforma administrativa, é a elite do funcionalismo público, e aí entram os juízes na conta. É casta. Dois são as regalias absurdas que a gente tem de deputados. Até já falando, tá, gente? Eu assinei um termo, eu vou abrir mão de todos os auxílios, tá? Auxílio moradia, apartamento funcional, Sabe tudo. quanto custa o ministro do STF? Quanto custa? Porra, é milhões de reais. Também não sei. Mas é muito dinheiro. pra Não, eu fazer. fiz a pergunta. Não, mas calma aí. muito dinheiro. É porque a quantidade de regalia que tem o ministro É um da STF absurdo. é uma coisa de louco. É uma coisa absurda. Gente, Gabinete dele, verba de e gabinete, aí, não sei a o gente que e ainda fala tal. mais. Além de elite do funcionalismo público, a gente entra juízes, as regalias dos políticos, a gente fala em cargo comissionado. Gente, é uma loucura. O Também escândalo acho que um a gente absurdo viu a aí. quantidade de cargo Cargo comissionado. comissionado, olha o escândalo aí da CPR, cargo fantasma. Quando a gente começa a enxugar essa máquina pública, gente, a gente deve falar com certeza de bilhões de reais. É muito dinheiro. São É coisas muito dinheiro. diferentes. A questão da CPR e Bilhões. cargo comissionado são coisas Puder chegar no diferentes. trilhão. Se bobear, Mas essa questão do cargo comissionado também é uma outra discussão muito forte que precisa ser traçada. Porque aí sim, o Brasil bate recorde de indicação de cargo comissionado, numa proporção que não tem sentido. Patrimonialismo, assim, que Não, cara, olha só. Tem uma diferença muito grande entre governo e Estado. O Brasil precisa ser mais Estado e menos governo. O judiciário entende isso como sendo só judiciário. Não, é a né? discussão entre o patrimonialismo e a meritocracia, né? O patrimonialismo é isso. Eu essa- indico quem eu conheço. Não, Não, porque mas eu sei que eles defendem o Estado mínimo. Não, beleza. mas essa é a discussão que ela falou Mas na aqui. lógica de Estado, não de governo. Essa é a discussão que ela falou aqui, que eu acho que é o grande impeditivo
da reforma tributária, que é a reforma Tem que administrativa. fazer em conjunto, porque também não adianta diminuir o imposto, vai pagar como a folha? Não. Tem que fazer os Você dois. ou é conjunto ou você faz antes a administrativa, Ou para faz você a saber quanto que você administrativa, cortou, sim. para saber quanto que Sim. você consegue cortar de Sim. arrecadação. Não, você tá certíssimo, sim. É isso. Porque Mas senão tem- vai ser sempre assim, eu vou cortar aqui, eu vou beneficiar alguém, mas eu vou ter que ferrar alguém. Foi que nem o ICMS agora. Reduziu o ICMS e agora os governos estão. Como é que paga a conta? Porque só reduziu o ICMS, só foi reduzir o imposto, não reduziu a folha de pagamento. Como é que fecha a conta? Eu A acho gente que vai depois da entrar numa eleição discussão volta. aqui. Amigo, o que o Felipe falou aí comigo aí que eu Ai, fiquei que- curioso aí? Interação, Não, o meu Felipe primeiro Rio aqui internauta falou aqui. que vai fazer vestibular pro IME, Tadinho. que tá estudando cálculo já. Boa sorte. Não, é um Não, desafio, é um desiste, desafio. não, tá Olha só, certíssimo. fica tranquilo. No começo, assim, pode parecer maluquice, mas dá pra passar. Tem vários amigos meus que fizeram IME, Miguel só que fez- é muito você fez difícil. IMITA? Você Não, fez eu, curso? eu fiz curso IMITA no terceiro ano, quando chegou no final, eu falei assim, agora dá pra eu começar a tentar passar pro IME e pro ITA. Eu queria fazer Não, isso mas eu, também, mas eu desanimei. Eu fui no IME, eu assisti uma aula no IME um dia. Passei um dia com um ex-vice-prefeito, que era professor do IME do mestrado Muniz? lá. Não, o de transporte, gente. Não, cara. Não era o Muniz? O McDowell, Ah, tá. o McDonald's. Fernando McDowell, que é amigo do meu pai, dava aula no IME, me levou um dia para assistir aula lá no IME, na engenharia. Quando eu saí, eu falei assim, eu acho que eu não Fundão. vou... Pesado, não quero Fundão. Não, eu não Opa, sabia pra chopada. onde eu ia. Só Não, e sabia o que eu Miguel não ia morava pra na IME. URCA, né? Se ele estudasse no IME, veja bem, ele ia a eu pé era, pra faculdade. Eu pensava isso. O que eu pensei? Eu pensei assim, cara, eu quero ir estudar no IME, por quê? Pô, do lado da minha casa, vou Do lado do almoçar em Yacht casa, Club. ainda vou ganhar pra estudar. Pô, maravilhoso, é isso Eu que eu digo quero. mais, Felipe, Quando eu olha só. cheguei no IME, cara, eu cheguei, na boa, o Fernando McDowell falou assim, tem que chegar 6 horas em ponto. Ou 7, não me lembro, 7 horas em ponto. Eu cheguei assim, 5 para as 7. Aí ele falou assim, se você não chegasse às 7 horas, você nem ia entrar. Aí deu 7h02, chegou um cara, o cara preso. Hoje a guarda já é tua, não sei o que. Eu falei, caralho, o cara não fudeu. entra, meu irmão. É. Aí eu falei, já fecha a porta, não vai assistir aula, não sei o que lá. Essa é disciplina pura, Meu irmão, né? o cara foi fazer uma defesa de mestrado, de dissertação de mestrado. Os caras reprovaram o cara. Né? Nunca vi isso na minha vida, eu só vi no IME aquela vez. Os caras reprovaram o cara na dissertação do mestrado, cara. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí, Felipe. Aí, cara, eu tinha aula com os alunos do IME, tá ligado? E que eu aula no cursinho. Aí, os caras... O professor passava, os caras aqui, ó... Sentido, não sei o quê. Eu falei, que isso, cara? não, mas é o Felipe, militar não, na eu- parada. ó, Era uma coisa assim, uma hierarquia, assim, uma disciplina, que eu, como adolescente, naquela época, eu falei assim, cara, só tenho 2 opções. Ou eu vou entrar e vou ser expulso, ou eu vou ter que virar outra pessoa. O que aconteceu? Eu não entrei. Eu não conheço Não, e eu- essa opção. mas eu Mas, tenho cara, assim, é uma puta... Não, Felipe, fica a dica aí baita curso o de feedback. engenharia, E meu o irmão. feedback. Mas o menino já faz escola naval, então ele já está treinado com a questão não, da e eu digo disciplina. o seguinte, Então, se eu passei você- na escola naval e não fui. Se Não fui por causa do mesmo motivo. Se você se prepara para o IMITA, você se Escola prepara não, para colégio. qualquer vestibular de engenharia. Sim. Não, escola naval. E o aprendizado que você É, vai isso ter vale no muito a pena. IMITA vai te ajudar dentro da faculdade. Quando você entrar no curso, você já vai ter uma base diferenciada. muito boa. Então, assim, cara, se joga. Eu acho que se é a vontade, cai para dentro. Não é impossível, é difícil. Mas eu acho que se tá escolhendo isso é pelo desafio. né? É um curso de excelência, pô. Agora vamos voltar aqui para a pauta. Mas, ó, Crescimento econômico. Não Ordem esquece na de casa. seguir a Kátia, hein? Você não seguiu? Você não falou que seguiu a Não, Kátia ele no falou Instagram? aqui que não vai que tá querendo polêmica, mas é que eu já percebi que rola um negócio aqui O no cara quer coração. ser militar aqui. Não rola um negócio no coração aqui, já percebi, mas não vou falar porque senão eu vou expor o amigo, né? Mas é a foto só do Botafogo, só. Então você já viu que rola uma paixão. Tem identificação. Rola só, já vi que tem um negócio aí meio subliminar, né? Mas fazer o quê? Crescimento econômico. Você tocou esses 2 pontos, que é a reforma tributária e administrativa. Que é extremamente... Eu acho que a administrativa é mais difícil de fazer, por conta dessas castas, que a gente já até passou por elas aqui discutindo. Mas a tributária, ela é totalmente dependente da administrativa, e quando você não faz a administrativa, você finge que faz. Né? Ou então você vai cortar da Previdência, você vai cortar, sei lá, vai mudar o regime do FGTS, que também não seria nada ruim, né? Não rende nada, fica lá com o dinheiro tomando do seu bolso e não rende. Já tem essa mudança aí que você pode comprar algumas ações, às vezes, isso ajuda, mas... Eletrobras, tá? isso ajuda, mas assim, me diz mais alguma coisa, assim, que... Porque a gente é engenheiro, né? Então, não é só a infraestrutura que está no nosso horizonte, mas sim soluções de
todo tipo de problema que possa aparecer. O que você enxerga? Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com óleo e gás e, para mim, a solução do diesel não é refinaria, é trilho, que é a área dele, que não tem nada a ver com a minha. De transporte. Já fazendo sua conclusão aí, Heber, porque a gente já está Não, é estourado trilho. no horário. O que você enxerga, assim, que às vezes as pessoas... Qual gap, assim, que você tem muito claro na sua leitura de cenário de crescimento econômico, que as pessoas batem muito numa possível solução, mas para você é outro caminho? Nossa, não sei, deixa eu pensar aqui. Tem muito partido que fala que a reforma administrativa não precisa, né? Que tem que ter um Estado maior. E, assim, para mim é totalmente ao contrário, gente. Quando a gente vê aí as coisas que o Estado tenta, né, entregar para a sociedade, não consegue. Então, quando o Estado começa a tentar, pelo menos, entregar saúde, segurança e educação de qualidade, aí ele pode, quem sabe, cogitar tentar entregar o restante. Se for crescer nesse sentido, ok. Se não for isso. crescer nesse sentido, Gente, não faz sentido. Gente, não consegue nem entregar correio. Aí quer se meter no restante. Agora o município, a prefeitura, quis criar um app de entrega de comida para concorrer com o iFood. Gente, para, né? Enquanto tá faltando vaga de creche. Populismo. Enquanto tá faltando vaga de creche no município. Enquanto tem criança sem vaga, enquanto a gente morrendo na fila do hospital. Então, assim, essa história de que o Estado tem que ser grande e que tem que o governo controlar tudo, desculpa, isso não rola, isso não funciona. E no Brasil a gente vê na prática que isso é maior furada. Tem uma discussão mais longa Você tá no aí. ambiente aqui que todo mundo vai concordar. né? Não, mais ou Você menos. todos Eu tenho umas vizinhos. discordâncias em relação Aí o aquariano a isso vai discordar. Mas assim, não, é porque tem uma lógica quando você faz uma empresa pública, tem uma lógica de você forçar o mercado privado, ainda mais quando é o caso, por exemplo, do iFood, que domina praticamente o mercado como um todo, a balizar para métricas mais razoáveis. Então, assim, é diferente. Mas empresa Mas não olha só, regula Porque você mercado, tem a né? regulação e regulamentação. o maior exemplo que eu dou é você pega lá o Paulo Guedes, que se diz hiper, super, mega e ultra liberal, Chicago vira Boy. ministro, não sei o que, Chicago Boy, não sei o que lá, e Auxílio Brasil desde o início e bala, que é uma parada Mas política aí- social. mas aí... Pô, Que é mas necessário. então, Mas aí onde é o ele- liberal nessa parada, meu irmão? Página 2 Não, parou, mas aí- né? Mas ele, Então, é ele é vê liberal lá. dentro de uma realidade dele. Quando ele olha uma realidade onde o cara não tem... É muito bonito quando não é com Dinheiro você, básico. Não, assim, entendeu? eu não sou Pô. contra o auxílio, não, tá? Eu acho que ele tem que existir, mas o único problema... Acho que pra o mim é Novo não maior- foi contra o auxílio em Não momento foi, nenhum. Não foi. Não. O problema não é o auxílio. Ninguém tá sendo O problema são os governos que ficam felizes quando mais gente precisa E isso, do auxílio. óbvio, com Essa certeza. que é a loucura, Isso é um essa que é a loucura. absurdo. Vamos, por Isso, favor, com ficar certeza. feliz. O auxílio é a quantidade de pessoas Pessoas que que saem, de não lá. que entram, Só que óbvio, com tem governo certeza. populista que fica feliz que mais gente precisou do É, auxílio, não, mais gente tá está ficando perfeito. pobre, mais gente está necessitando do Estado. Aí a gente começa uma discussão aqui ideológica. já tá Mas no ó, final, que né? infelizmente a gente vai ter que começar a conduzir pro final. Mas eu Édipo concordo. Lázaro, Édipo Lázaro, por favor, vocês me perdoem, gente, é porque realmente a gente já Você estourou já muito o nosso estourou. horário. Kátia, assim, fiquei muito impressionado com a sua história aí. Eu queria que você depois fizesse um breve resumo, assim, da... Como começou e como terminou, assim, hoje, quem é Kátia? A menina que veio, não sei de onde, que você veio do Rio de Janeiro ou de fora do Rio de Janeiro, filha de professor, papapá. Só para eu entender, assim, um resumo. A gente tem essa dinâmica de não buscar muita informação para a gente ir aprendendo com o entrevistado durante a entrevista. Tive uma surpresa muito grata. Acho que você está com um desafio enorme pela frente e de cara já te considero ser uma corajosa, já te admiro por se lançar nisso. Aqui somos 3 pessoas que são envolvidas com política há muito tempo e a gente entende, cara, como que é... O quanto você está abrindo mão de um monte de coisa. exposição, Isso é uma verdade. Você se colocar no escrutínio, né? De você se colocar disposta a apanhar. É extremamente... Você abrir a sua vida, você expor todos os detalhes da sua vida, ainda mais num momento onde a gente, como a gente falou, o Felipe não te conhece e já está interagindo aqui com a gente. Tudo nosso fica aberto. Se alguém te vir Pode continuar, esquina, Felipe, acompanhando todos os episódios Exato. aí, tamo Se aí. alguém te vir na esquina, você está trabalhando, é o que a gente estava falando assim. Então, a partir do momento que você se coloca como candidata, você já se tornou uma pessoa pública. Você já abriu mão da sua individualidade e privacidade para isso, e aí isso eu já admiro por uma pessoa nova, né? Assim, você vai fazer 30 anos agora, no final do ano. Caraca, a E já menina. já tá assumindo essa responsabilidade, e não só a responsabilidade da exposição, mas a responsabilidade de estar Do cargo. num dos top 3, ou o que seja dentro do partido, ou seja, você é uma pessoa diligente Tem um destaque. que conseguiu cumprir. Então, assim, não sou eu que reconheço isso, é o partido que está te reconhecendo aí com esses méritos. Então, assim, fica a minha declaração de admiração pelo seu trabalho.
um apoio para, assim, quero que a minha amiga esteja como Sucesso! A deputada gente quer te federal, visitar lá né? de terça a quinta em Brasília. Eu quero fazer Visitar ela de terça a quinta em podcast. Brasília. Eu quero pô. fazer um podcast com a ela lá. deputada. Isso, Eleita, ó, eu fica, quero. fica o compromisso aí, compromisso de certeza, campanha. pode chamar que eu claro, volto. e quero trazer pautas sobre o transporte lá para você, que é a minha área específica. E aí fica aqui a minha sugestão de você falar uma rápida história sua, assim, pra Já faz também pra eu seu conhecer. fechamento. Suas redes sociais, Edipo. Edipo Ázaro no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu nem sei qual é. O Twitter Também não eu sei. só uso pra acompanhar TikTok. polêmicas e jogos do Flamengo. TikTok também não. Paga o Facebook Premiere e aí, Instagram. cara, pra acompanhar o Flamengo, porra. Não, mas e os comentários? A Ah, graça é isso, é você acompanhar o TT. Bom, primeiramente, agradecer. Vou começar a Camila, irmã do Miguel, que nos apresentou você. Segundo, agradecer a sua disposição de ser mais uma representante da engenharia na política. Mulher, engenheira e, pô, aí Não, deputada mais federal, uma, né? assim, Show de bola. Assim, é que eu acho que poucas categorias sabem conviver tão bem com o contraditório e construir a partir disso. Cara, isso é uma parada muito bacana do engenheiro. Lida muito bem com o contraditório. Porque a gente errou muito, né? A gente aprendeu que é muito mais, a tomar pancada já. é muito mais provável estar errado do que estar certo. Tá Então, certo. então, é uma cultura nossa de engenheiro lidar muito bem com o contraditório e tornar produtivo essa relação. Com certeza, terça, quarta e quinta, a gente vai te encontrar em Por Brasília. favor, o café é por minha conta. Ah, obrigado. Aí sim, vamos. Vai pô. ser no gabinete. Sem Café do dinheiro- Reinaldo, que vai Olha, estar e aqui, sem- Reinaldo sem Barros. dinheiro, sem dinheiro público, hein? Ó. Ô, Gostei. ô, Eu gostei. mais ainda. Gostei. Até porque o café do dinheiro público é ruim, né? Não, é o Reinaldo que vai dar o café lá pra gente Porque no, tomar. no público você tem que Vai, tipo, fazer eu deixei menor você custo, concluir. etc. Deixa eu terminar. vai Deixei lá. você concluir, Isso, porra. por favor. É verdade. Raramente acontece isso. Não é verdade. Acho que são pontos, assim, muito, muito marcantes. A gente tem uma história, a gente é um pouquinho mais velho que você, a gente tem uma história de permear a política, mas também a gente não deixou a profissão de lado. E a gente sabe o quão duro foi todos os passos que a gente deu sempre em direção à política. Cara, esse é um sacrifício. Então, isso vai minha profunda admiração e meu mais sincero desejo de sucesso. Acho que o outro ponto também que é importante destacar, também sou filho de professores, o quanto a gente consegue entender e a gente vai entendendo ao longo da vida, ao longo do nosso processo de aprendizado, aquilo que pode melhorar. Então, assim, não deixa de perder essa visão que você apresentou aqui hoje, das coisas que podem ser feitas, melhoradas, porque provavelmente isso vai ter aquele storm, né? Quando você chegar lá, você vai falar assim, meu Deus, está tudo errado. É um storm de tudo, precisa melhorar. E a desesperança acontece. A gente faz as contas na cabeça e fala, porra, é impossível. E você é tomado por desesperança. E já fui tomado muitas vezes por desesperança. Quem nunca? O grupo ajuda muito, e aí o seu vínculo com o seu partido é uma coisa que vai te ajudar nesse momento. Mas, assim, acho que se não fosse o nosso grupo, eu já teria um cenário de desesperança de morar em outro planeta muito antes. Porque não adianta nem morar em outro país hoje em dia, né? Porra, invadir a Europa. Estados Unidos é chato, aí não adianta. Bom, meus parabéns, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter nos elucidado com ideias novas. Eu sou Heber Bispo, estou em algumas redes sociais, vocês vão precisar buscar, mas o nome é incomum, vão achar. Então busca lá, Heber Bispo, Edipo Ázaro. Eu sou o Miguel FYF e quero fazer aqui, Cate, um elogio sincero aí pela coragem principal. Também quero ouvir aí esse 5 minutinhos aí de resumo da vida, por que entrar na vida pública e como é que foi essa trajetória. Muito obrigado por ter tirado aí 1 hora e 2 horas da sua agenda de campanha para vir aqui trocar esse papo com a gente e registrar aqui junto com o Diário do Rio, Clube Empreendedor, Liderança Produções, Mútua RJ e Abs Rio. Esse podcast que toda semana está tentando trazer isso, né? Uma discussão rica que faz sobre engenharia, que faz sobre temas da inovação e da atualidade, né? Então, acho que a gente está nesse novo momento, esse novo momento ao vivo, que não é uma coisa fácil para a gente. Estamos ainda nos entendendo aí, então a gente pede aí tolerância da nossa audiência, né? Mas estamos começando a ajustar. Se Deus quiser, a gente vai estar cada vez melhor a cada semana aí. Então, acompanha a gente também semana que vem, 19 horas. A Kátia agora aqui fazendo seu encerramento, sua fala final aí, por favor. Primeiro, agradecer o convite. Assim, o papo foi muito bom. Obrigada pelas palavras, gente. Sim,
é muita coragem, é me expor família, passar na rua e as pessoas, você é a Cátia do Novo, né? Ouvi mensagens não tão legais, ouvi mensagens muito legais, pessoas de fora do estado apoiando. É uma montanha-russa de emoção, Uma né? montanha-russa de emoções. Você toma porrada daqui, beijo ali. Você não entende. Aí também, quem é a Cátia, né? Quem é a Cátia do Novo? Eu sou engenheira, eu trabalho há 8 anos no mercado financeiro. Na adolescência, eu fui atleta de alto nível do Botafogo, joguei lá dos 12 aos 18 anos. Quando resolvi, não seguir a carreira para estudar. Infelizmente, no nosso país, ou você joga ou você estuda. Isso é muito Não, mas você ruim. fez a carreira universitária esportiva também bem interessante que você contou pra gente. Não, sim. Na faculdade eu joguei pela faculdade. Eu fui presidente da Atlética. Para quem não conhece, Que legal! a Atlética... Você substituiu o Julián? Não, fui Você antes. antes? O Juliano não chegou a ser presidente. Que Então, assim, na legal. Atlética, para quem não conhece, a Atlética é a associação de alunos que fomenta o esporte na faculdade. E eu tenho muito orgulho de falar que eu fui a primeira presidente eleita para uma Atlética, a primeira pessoa eleita por voto direto dos alunos para uma Atlética no estado do Rio. Olha que Eu legal. consegui implementar a democracia de fato. E a gente colocou... parabéns. Parabéns, E a legal gente- isso aí, foi muito hein? legal. E a gente colocou processos gerenciais mesmo. Tudo que eu vi na faculdade de engenharia de produção, a gente colocou dentro da Atlética. Muito Tinha legal. processo seletivo, foi muito legal. E na Parabéns. faculdade, eu E tá comecei... lá até hoje, hein? Firme e Não, forte. tá firme e forte. Na faculdade, né? Eu comecei estagiando num grande banco de investimento, fiquei quase 4 anos no banco, pedi demissão, abri a startup de jogos, fizemos alguns campeonatos, foi super legal, e depois voltei para o mercado financeiro. Hoje eu também já tenho há quase 4 anos, eu sou sócia de um escritório associado à XP. Quando eu entrei, era eu e meu sócio, e nesses quase 4 anos, a gente aumentou em mais de 350% o patrimônio sob custódia. Eu fiz a contratação e treinamento de quase 8 assessores que a gente tem hoje na equipe. Sou responsável pela contratação e gestão da garotada, treinamento de equipe Garotada. também. É ótimo. Também atendo clientes. Em paralelo, como é que a Cátia se envolveu com a política, né? Há 6 anos, eu já sou voluntária do partido. Também fui eleita, fui dirigente partidária, eleita pelo voto dos filiados da capital. Gente, dirigente partidário é cargo voluntário, tá? Não ganhava nenhum salário, só problema, só cabelo branco. Entendemos bem disso. Pois é. Fui dirigente partidária e quando eu fui dirigente partidária, eu criei o núcleo de voluntários da capital. Então, a gente fez 267 eventos em 136 dias, espalhados pelo Rio todo. Foram mais de 2 que eventos por dia. disposição, Ou seja, hein? a maior parte dos voluntários do Novo no Rio de Janeiro tiveram acesso a você. É isso, me conhecem. Foi por isso que esse ano, quando o Paulo Ganimi resolveu ser governador, eu vi que é como se a cadeira tivesse vaga para deputado federal. E ninguém está mais tempo no partido, ninguém conhece todo mundo, sabe todas as entradas. Então, eu resolvi, sim, abrir mão da minha carreira no mercado financeiro. Não, gente, eu não sou herdeira, sou filho de pais de classe média. Expor minha família, expor minha vida para entrar nessa jornada. E assim, gente, se Deus quiser, eu vou ser eleita deputada federal. E não é Sucesso, por pô. dinheiro, né? Ó, aqui o podcast aqui é de sorte, hein, cara? A galera vem verdade. aqui e se Não, e elege. vou te falar, olha só, Todos os gente. nossos convidados vão ser eleitos. Se Deus quiser. E olha só, 1º de fevereiro é a posse. E eu já quero falar pra vocês que eu já comprei o vestido, tá? Boa! Já Isso tenho o vestido da aí, posse. pô. Joga pro universo. Não, isso. os candidatos a governador estão com um problema, porque só o Ganime veio aqui. Desse jeito ele vai ser eleito. Hein? Tá eleito, gente. Aí você, aí, ó, Cláudio, Freixo. Não, vem não, Tão gente. pagando Não, hoje. deixa só o Ganime, vem não. Mas assim, gente, a jornada é muito bonita, a caminhada está sendo muito bonita. Eu sou a candidata que estou há mais tempo, totalmente full time nesse projeto. De novo, trabalhando muito, a gente tá. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã. Então, assim, Isso aí. Sabemos que é isso. Acordar cedo, dormir tarde. É isso aí que isso. faz Então, a gente assim, crescer. 4 horas de E sono aí- são Sair uma da zona benção. de conforto. Não, e para o meu marketing não brigar comigo. Dia 2 de outubro, vote 3010. pra Isso, tem que. deputada federal. Candidato tem que pedir voto. 3010, gente. Votem em mim. Me sigam nas redes sociais Isso. para saber as minhas propostas. O meu Instagram, Facebook é Catarina Caiafa. Eu vou até depois deixar escrito aqui que é complicado, Catarina Caiafa. E o Twitter é Cátia do Novo, que é mais fácil. Mas me acompanhem, gente, para fazer 53 mil votos. Eu não conheço 53 mil pessoas, então vocês que estão me acompanhando têm a missão de multiplicar esses votos. Eu conto com vocês, hein? Até dia 2 de outubro. Aí, Isso pronto. aí, que maravilha, Cátia. Então, ó, você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, um beijo no coração, entendeu? Terminamos aqui mais um episódio do Inova Rio, seu podcast, o nosso podcast de Engenharia e Inovação. Esse é um episódio oferecido pela Mútua RJ, pela Liderança Produções, pela Abis Rio, pelo Clube Empreendedor e pelo Diário do Rio. Muito obrigado, até o próximo episódio, até segunda-feira que vem às 19 horas. Tchau, tchau. Beijo.